Um bom dia para todos nós. Eu já tinha visto no Evangelho que Jesus não tinha sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. Eu fiquei surpreso de saber que ele tem uma casa na praia. Mas tudo bem. São surpresas, né? Surpresas. Hoje a gente vai ter um momento da manhã para a gente conversar sobre algumas questões sobre o nosso movimento espírita. E depois a gente vai abrir para perguntas e respostas para a gente poder aprofundar aquilo que seja mais interessante em cima das expectativas de cada um. E para o início da nossa conversa de hoje, complementando uma conversa que a gente teve no dia 31 de maio lá em Itajaí, a gente já bateu um papo sobre essa questão de movimento espírita lá, mas hoje eu queria tratar também de alguns aspectos do movimento que são muito importantes. E um primeiro ponto que eu gostaria de lembrar a todos nós é uma questão que é sempre colocada quando se fala de movimento espírita e Brasil, que é esta questão do Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Muitos companheiros veem com estranheza essa fala de Humberto de Campos na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, quando assevera que o Brasil seria o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E em cima dessa leitura, as pessoas apontam a questão da desigualdade social, os indicadores sociais que a gente tem, os dramas sociais que a nossa sociedade possui, as diversas dificuldades que, quando nós olhamos para outros países, nós dizemos, poxa, mas tem países numa condição muito melhor que o Brasil, e como é que nós podemos ser apontados como sendo o coração do mundo, já que nós temos graus de civilidade muito mais elevados em outros lugares do planeta. E nesse sentido é muito importante que a gente compreenda que quando se fala que um país se apresenta como o coração do mundo, não é que ele venha a ser o melhor país do mundo, mas sim o melhor país para o mundo, o que é muito diferente. Ser o melhor país do mundo seria uma referência em termos espirituais, em termos políticos, em termos econômicos, em todos os aspectos possíveis. Mas o que se aponta como sendo a importância do Brasil neste cenário é ser o melhor país para o momento que o mundo estaria atravessando. Não que ele fosse a grande referência em termos de tudo, mas sim nos aspectos espirituais. O Brasil absolutamente não é a primeira tentativa de estabelecer no planeta uma escola espiritual. Não é. Ele é a quinta tentativa do governador planetário. A primeira escola espiritual que nós tivemos no mundo foi a Índia. Foi lá que o material foi recebido. Ali foi a primeira escola espiritual. Lá se recebeu os Vedas, lá se recebeu o Mahabharata, lá se recebeu o Bhagavad Gita. Krishna esteve por lá, Buda esteve por lá e uma quantidade enorme de outros grandes homens yogis e homens santos extraordinários viveram ao longo de muitos milênios na Índia multimilenar, oferecendo para nós conhecimentos incríveis. Ali foi a primeira escola espiritual. Mas nunca foi uma democracia. Nunca foi um ambiente onde a desigualdade social não existisse. Porque as questões do mundo político, do mundo social, não são as obrigatórias para uma escola espiritual, e sim as verdades espirituais que estão ali. No meio daquela quantidade de dificuldades que a Índia viveu, entre os marajás, entre os rajás, os príncipes e tantas autoridades indianas, havia uma população muito pobre,
mas isso não impediu que a revelação espiritual ali se apresentasse. A mesma coisa vai acontecer na segunda grande escola espiritual, porque tempos depois há uma migração desses mesmos homens santos que chegaram na Índia, eles migram e reencarnam no Egito e criam no Egito a segunda grande escola espiritual, oferecendo ali, já em tempos mais próximos ao nosso, aproximadamente 4.500, 5.000 anos atrás, um conhecimento muito interessante com as verdades espirituais dos templos egípcios. O conhecimento egípcio foi uma coisa extraordinária. Até hoje as pessoas reviram as páginas de Hermes Trismegisto e o conhecimento do templo de Amon como conhecimentos impressionantes, a nitidez do pensamento de Hermes. Mas nem por isso o Egito era um local onde não havia desigualdade social. Sim, tinha os faraós, tinha o povo pobre, tinha miséria, tinha escravo, mas ali também foi palco de uma revelação espiritual. A mesma coisa nós vamos encontrar na terceira grande escola espiritual, que é Israel, que é quando esse conhecimento espiritual aporta em Israel e ali nova onda de verdades espirituais se apresentam e novamente naquele ambiente os conhecimentos são oferecidos, mas nem por isso o povo vivia numa condição de absoluta paz. O Israel enfrentou 4 grandes processos de escravização ao longo de sua história. Foram escravos no Egito, depois se tornaram escravos na Babilônia, depois foram escravos do Império de Alexandre o Grande, depois foram escravos do Império Romano e depois foram expulsos da Palestina, viveram perambulando pelo mundo sem uma pátria durante quase 2.000 anos e nem por isso deixou de ser uma escola espiritual. Então o fato de ser uma escola espiritual está divorciado de uma condição social que a gente possa buscar. Não é exatamente isso que faz. A quarta escola espiritual foi a Grécia, onde os conhecimentos espirituais também chegaram na Grécia, através de vários filósofos que apresentavam as verdades eternas da lei de causa e efeito, da reencarnação e de tudo mais. E na Grécia, embora Atenas tenha vivido num período bastante interessante de democracia, a Grécia nem sempre foi um processo democrático. Havia escravos, havia desigualdade social, havia muitas questões a serem vistas dentro disso. E, segundo aquilo que a literatura espírita nos aponta, o Cristo planetário escolheu uma quinta escola espiritual para que a gente continuasse o nosso trabalho de educação e se formasse um novo lugar onde isso pudesse se dar. E algumas pessoas podem dizer, não será ufanismo nós dizermos que só são brasileiros, né? Então tem argentino por aqui? Não, né? Ah, mas é porque são brasileiros, eles são brasileiros, porque ficam falando que é Brasil. Alguém pode levantar essa hipótese, mas vocês já deram uma olhada na quantidade de livros sobre espiritualidade que o Brasil tem? Coloca numa balança os livros que o Brasil tem e bota o que tem em italiano, em alemão, em espanhol, em inglês. Você vai ver que o material que nós produzimos em português é mais do que suficiente para uma existência inteira. Se a gente nascesse sabendo ler e não precisasse dormir e vivesse 100 anos, você poderia passar 100 anos lendo que você não leria tudo que está escrito de espiritualidade em língua portuguesa. Por que em polonês tem tão pouco? Então isso é um indicativo de que tem alguma coisa de especial que faz com que isso seja assim. E é muito importante que se diga que a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho nos foi ofertada em 1938. Eu ainda era solteiro nessa época. Então, naquele período nós não tínhamos noção de onde o movimento espírita iria chegar. Porque naquele período estava tudo muito inicial,
muito iniciante, as coisas estavam começando. Hoje dizer, o Brasil é o coração do mundo, é até muito mais fácil do que naquele período que ninguém poderia prever que o Brasil ia se tornar esse grande manancial de conhecimento espiritual. Mas o fato de ser uma escola espiritual não oferece ao país uma condição de sociedade perfeita, mas sim de guarda do conhecimento espiritual. Qual é o papel de uma escola espiritual? O papel de uma escola espiritual é receber os conhecimentos e divulgar. O que a Índia fez? Recebeu e divulgou. E por isso, até hoje, nós falamos de Índia. O que fez o Egito Antigo? Recebeu e guardou. Ele não divulgou, só foi depois que esse conhecimento foi entregue para nós. O que fez Israel? Recebeu e escondeu. Pior ainda, não deixou que nenhum outro povo se apropriasse, porque o Deus era deles. Guardou o conhecimento para si. Tanto que deu trabalho para Paulo de Tarso, que quando ele teve que levar a mensagem, ele teve que levar as duas de uma vez só. Porque uma revelação universal, se ela é universal, ela tem que ser universal. Ela não pode ficar presa num povo. E os judeus receberam a revelação e disseram, esse Deus é nosso, essa revelação é minha, o mandamento é para mim, botaram tudo dentro do bolso, não entregaram para ninguém. Tanto isso é prova que Moisés recebe essas mensagens 1.300 anos antes de Jesus, e os judeus se tornam a única nação do planeta a acreditar num Deus único. 1.300 anos depois, quando Jesus vem ao planeta, só tem uma nação que fala do Deus único. Ou seja, eles guardaram por 1.300 anos esse conhecimento e não distribuíram com mais ninguém. A Grécia foi uma experiência diferente, que a Grécia tinha vontade de dividir, partilhar esse conhecimento. Houve uma época em que o conhecimento espiritual ficou bem guardadinho, a época de Pitágoras, era tudo muito secreto, as escolas secretas pitagóricas, mas quando veio o neoplatonismo, isso se espalhou pelo mundo e esse conhecimento tomou os espaços. Mas ele se corrompeu. O conhecimento espiritual se corrompeu. Então a quinta escola espiritual, que é o Brasil, vem com a tarefa de pegar esse conhecimento, receber esse conhecimento e divulgar esse conhecimento. Para quem? É para o mundo, gente. O conhecimento é para ser partilhado com o mundo. Mas nós somos muito pobres, né? Como é que a gente vai divulgar? Como é que a gente vai divulgar essa mensagem em todo lugar? Porque nós somos tão pobrezinhos, como é que a gente vai fazer? Nós somos pobrezinhos, mas o governador planetário é rico. Até casa na praia ele tem. Então, o que é que o governador planetário faz? Ele nos recepciona, ele nos esclarece sobre as verdades espirituais, interna todo mundo nessa grande escola espiritual que é o Brasil, aonde você abre um centro espírita, daqui a pouco está cheio de gente, não precisa nem chamar, quando você vê, está cheio de gente, e é todo dia chegando livros de boa e de má qualidade, mas no meio dos de ruim tem os de boa também, mas tem muita obra boa, muito material interessante, em que o movimento espírita pode se apoiar para a edificação das verdades espirituais. Então, nós vamos nos formar dentro dessa perspectiva, nós vamos nos desenvolver dentro desse cenário que nós temos hoje, mas tudo que nós estamos fazendo no Brasil é tudo treinamento. Isso aqui ainda não é o real, isso aqui tudo é uma simulação, porque o trabalho verdadeiro vai ser para aquilo que logicamente nós estamos fazendo. Veja, o governador sendo planetário, por que motivo que ele colocaria toda a literatura em português? Está na cara que é uma escola espiritual. Está na cara. Então nós estamos estudando para que numa próxima existência
nós possamos reencarnar em outro lugar. A gente é pobrezinho, mas o governador é rico. Então ele vai pegar, vocês vão para a China, vocês vão para a Arábia, vocês vão para a Áustria, vocês vão para a França, Alemanha, uns vão para a África, e a gente vai se espalhar pelo planeta. É o lógico, ou seja, ele junta todo mundo num lugar, treina essas pessoas, e depois de treinadas, capacitadas na escola espiritual, ele diz, agora está na hora de mandar vocês para onde vocês têm que ir, porque aqui não tem sentido ficar chovendo no molhado, enquanto tem tantos países que não têm o conhecimento espiritual. Então, o que nos aguarda num processo de desenvolvimento é a nossa encarnação em outros lugares. Em outros lugares. E as pessoas ficam assim, ai meu Deus, para onde será que eu vou? A primeira pergunta, Deus, para onde é que eu vou? Olha, eu não quero que ninguém tome as minhas palavras de maneira absoluta. Não é para pegar minhas palavras de maneira absoluta, porque se disserem que eu falei isso, eu vou negar. Eu quero só fazer uma reflexão. Não tem um negócio em doutrina espírita que as pessoas tendem a reencarnar como seus bisnetos? Reencarna, não é assim? A pessoa, Públio Lentulus era bisneto dele mesmo, e assim a gente... Ora, se nós somos bisnetos ou tataranetos de uma mesma encarnação nossa, então nós somos o nosso antepassado. Se nós somos os nossos antepassados, e o Brasil só tem 500 anos, aonde nós estávamos há 1000 anos atrás? Não era no Brasil que a gente estava. Mas vamos considerar a hipótese que nós estivéssemos reencarnando na mesma família, até para tentar se resolver, reencarnando para poder reencontrar os laços de família. Então, nós estávamos de onde os nossos antepassados vieram. Então, você dá uma analisada de onde o seu pessoal veio, ou então dá uma olhada no seu sobrenome, e aí você começa já a estudar o idioma de origem. Vejam que o Brasil recebeu gente de todo o planeta. Então ele recebe, e agora está na hora de dizer, você veio de onde? Eu vim da Itália. Meu bisavô era italiano. Muito bem. Então a gente vai voltar. Isso é uma hipótese, gente. Eu não estou querendo dizer que seja isso. Não sou vidente, não sou nada, não enxergo, não vejo, não ouço. É só uma hipótese, para a gente pensar. Que a gente vai se espalhar pela África, pela Ásia, pela Oceania, pela Arábia, andando em cima de camelo. Vai ser um momento mágico. É um momento mágico, porque o sermão profético, capítulo 24 de Mateus, versículo 14, Jesus diz assim, e este evangelho será pregado em toda parte do mundo, então virá o fim. Então, para que venha o fim da transição, é preciso que nós nos espalhemos sobre o planeta para fazermos esse grande trabalho de divulgação. E quando eu falo trabalho de divulgação, não é um trabalho de divulgação do espiritismo em si, mas é um trabalho de divulgação do bem, que é uma fronteira muito mais larga. Muitos de nós aqui vamos reencarnar muçulmanos, protestantes, católicos, ateus, cientistas, educadores, políticos, professores, médicos, engenheiros. Só que aonde quer que nós caiamos, aquelas pitadas de espiritualidade têm que estar presentes no trabalho que fazemos. Eu posso reencarnar como um filósofo, mas com uma leitura mais espiritualizada do que o modelo de hoje, onde há um divórcio entre o conhecimento e tudo aquilo que se refere à espiritualidade em si. Então, nessa dinâmica que o trabalho tem para oferecer, fica mais claro, nós entendemos o que é um coração do mundo.
Se o Brasil é o coração, quem é o corpo? Se o Brasil é o coração, ele é uma parte, o corpo só pode ser o mundo. Qual é o papel do coração para o corpo? Não é bombear sangue? Nós somos as hemácias. Cada um de nós é um glóbulo vermelho levando o oxigênio do amor para outros lugares. Então a gente vai se espalhar pela corrente sanguínea do planeta, que o coração vai pulsando e traz a gente e joga a gente, traz a gente e joga a gente. E nesse processo de toma e entrega, nós vamos então permitindo a nós próprios uma contribuição efetiva em diversos lugares da Terra. E até ontem comentava no nossa jornada, mas me repito, existe uma colocação no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, quando os Espíritos dizem a Kardec: e àqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Os postos mais difíceis. Então a gente pega o noticiário e dá uma olhada, Lucimar, aonde que está mais difícil, aonde que a coisa está mais complicada, que certamente deverá ser os lugares para onde nós estaremos convidados, intimados a comparecermos para darmos um contributo. Se tivermos feito muita bobagem nesse lugar, aumenta a intimação, diminui o convite. E aí a gente vai participar disso, porque é importante para a nossa redenção. Talvez tenhamos exercido um papel muito negativo em alguns lugares. Então, a gente precisa fazer um trabalho de entendimento dessas questões. E como que nós, do movimento espírita, nos preparamos para esse processo, que é o avizinhar-se do pulsar do coração do mundo? Como é que nós nos preparamos para isso? Então existem vários elementos de preparação para esse nosso momento de treinamento para o ingresso dentro de uma nova realidade. Um primeiro ponto importante, e que a gente já está fazendo bem, é o acesso ao conhecimento. Isso a gente já está bem. Por quê? Porque houve um período do movimento espírita em que nós estávamos muito mais interessados nas reuniões mediúnicas do que propriamente no conhecimento espírita. Esta fase passou. Hoje nós temos um movimento espírita muito mais alicerçado no conhecimento, no estudo, no aprendizado das verdades espirituais, justificando que a gente diga, olha, esse item, que é o estudo, o aprofundamento, o domínio das verdades espirituais, isso está, de certa maneira, alicerçado em nós. Nós estudamos sobre reencarnação, sobre mundo espiritual, sobre mediunidade, sobre a vida em família, sobre a conduta das criaturas, a importância do evangelho, o amor, o perdão. Isso a gente vem discutindo com razoável frequência nas nossas instituições. Então, esse processo do conhecimento, ele está muito bom. Então, esse primeiro item da nossa preparação para fazer as malas já está legal. Daí tem um segundo item que nós precisamos nos preparar para ele. O segundo item decorre do fato de que nós não temos garantia de que seremos espíritas na próxima. Nós não temos essa garantia. E como o percentual de espíritas no planeta é pequeno, a chance do raio cair 2 vezes no mesmo lugar é baixa. Tem gente que acha que vai reencarnar espírita e diz assim, olha, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, o resto eu vou deixar para a próxima. Não sabe nem se vai ser espírita. Não sabe nem se vai saber de reencarnação. Então, o que puder fazer agora, melhor. O que puder se esforçar agora, melhor. E existe, evidentemente, uma grande possibilidade de nós renascermos em outros ambientes religiosos. Então, se é uma perspectiva bastante razoável que a gente renasça não só em outras religiões, como até fora do ambiente religioso, mas com o perfume do amor,
é bom que a gente redefina a nossa visão das outras religiões. É bom que a gente redefina como é que a gente enxerga os outros companheiros de outras doutrinas, para que a gente não se sinta desesperado, encarcerado dentro de uma mensagem que não seja exatamente aquela que nós hoje esposamos. Então, assim, embora isso já tenha diminuído, ainda existe dentro do movimento espírita pessoas que enxergam as outras doutrinas com estranheza, que enxergam as outras religiões como se elas fossem menores e que dizem: Senhor, muito obrigado por eu ser espírita, porque eu não sou como esse protestante ou como esse católico ignorante, coitado. Essa é uma leitura que a gente precisa mudar. Nós precisamos rever isso, porque isso é um grave sinal de adoecimento nosso espiritual. Porque na mensagem espírita não há nenhum privilégio em sermos espíritas. Questão 982 de O Livro dos Espíritos. Para quem quiser lembrar do número, é só lembrar qual foi a seleção que deveria ter ganho a Copa e não ganhou. Então, 980, como não tem 1982 perguntas, só pode ser a 982, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui a pergunta da seleção de Sócrates, Zico, Toninho Cerezo, Falcão. Lá vai a pergunta. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos na manifestação dos Espíritos para termos assegurado a nossa boa sorte na vida futura? Em outras palavras, é necessário ser espírita para ficar bem no mundo espiritual? Muito bem. A resposta é que não é. Só que os espíritos não dizem não. Eles dizem assim, ó. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. E realmente não tem muito sentido, porque senão as pessoas que não são espíritas não teriam a chance. Tá, mas se não é o espiritismo que garante a boa sorte na vida futura, o que é que garante a boa sorte na vida futura? Já que não é isso, o que é então, Kleber? Qual é a razão pela qual os espíritos podem estar bem do lado de lá, já que não é o espiritismo? Então eles respondem assim: só o bem assegura a boa sorte na vida futura. Então o que garante a boa sorte na vida futura não é o fato de sermos espíritas, é a prática do bem. E na sequência do texto eles dizem: ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então pergunto, um católico pode ficar bem do lado de lá? Um protestante pode? E um ateu pode? Pode. Um ateu pode. Se alguém tiver dúvida sobre o ateu, pegue o livro A Luz do Consolador, uma mensagem chamada Segredos do Túmulo, aonde Dona Ivone do Amaral Pereira trata a questão do ateu bom do outro lado da vida. Não é o ateu torto. O ateu torto, como o espírita torto, o católico torto, o protestante torto, também não vai ficar lá muito bem. Mas se ele for uma pessoa altruísta, bondosa, apesar de ser ateu, ele evidentemente tem condições de estar razoavelmente bem do lado de lá. Então a gente precisa redefinir isso, porque é essa nossa mudança de visão do que sejam as outras doutrinas que vai nos facilitar ingressarmos nessa sociedade nova para onde nós iremos. Nós não podemos ir com um olhar de condenação, Ana Rita. A gente não pode. Eu não posso ir com essa visão. Houve um período no movimento espírita em que essas fronteiras elas eram muito rígidas. E a pessoa dizia assim: eu casei com a minha mulher é católica, quer que eu vá na igreja, mas eu não vou de jeito nenhum. Eu me separo dela, mas eu não vou na missa.
Hoje a gente tem, ainda bem, uma visão mais flexível sobre essas questões e que nos diz: que mal que tem eu ir com a minha mulher na igreja? Aí eu vou separar por conta disso? Vai com ela, participa, se for necessário, ajuda. Olha, a quermesse vai vender na festa junina, lá vai ter a barraca. Não, eu vou ajudar. Aí você vende milho, você vende as coisas. Participa. Qual é o problema que tem? A gente não gosta tanto quando a gente ouve falar que o padre está colaborando com o movimento espírita, mas a gente só quer de lá para cá, não quer daqui para lá. Então nós temos que retirar essas barreiras que existem entre as instituições. E o movimento espírita precisa reconhecer que aquele que lhe é opositor não é a Igreja Católica, não é a Igreja Protestante, não é. O nosso opositor é o materialismo infeliz. O padre está do mesmo lado da mesa, o pastor também. Nós todos estamos querendo que as almas se esclareçam, que busquem a Deus, que se iluminem. Não tem o menor sentido a gente ficar se esgrimindo com a Igreja Católica, publicando texto, atacando, brigando, confrontando. Esse tempo passou. Esse tempo passou. Nós temos agora que procurar uma unidade nas nossas ações para que a gente consiga fazer um trabalho melhor. Eu falo isso não no sentido de nós trazermos para o movimento espírita as práticas das outras religiões. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo de nós, individualmente, frequentarmos uma instituição, colaborarmos com uma instituição, fazermos um trabalho em que a gente divide o nosso resultado com outras instituições. Isso não há nenhum problema. Nós não devemos, evidentemente, trazer as verdades e as práticas, até ritualísticas, de outras doutrinas para os arraiais espíritas. Isso não. Mas nós participarmos, imagine que você tem um filho envolvido com droga e seu filho vem e diz: mãe, eu estou conseguindo me libertar das drogas, eu entrei numa igreja e eu queria que a senhora fosse lá. Senão eu não vou, porque eu sou espírita, eu não vou. Mas é claro que eu vou. Meu filho está saindo das drogas? É claro que eu vou. Eu vou, eu participo, eu estou junto com ele, mas as minhas convicções são minhas. Eu vou lá por ele, não é por mim. E depois eu vou para o meu próprio espaço de culto, onde eu tenho a possibilidade de me verdadeiramente conectar com as verdades que eu admito para mim. Mas a gente não pode ter mais essas fronteiras rígidas que nós já tivemos no passado. Então, esta segunda movimentação que a gente precisa ter é muito importante, que é esta revisão de quem é o outro. Nós temos que olhar o padre como um grande parceiro. Eu tenho que olhar o pastor como um grande parceiro. Em vez de ficar procurando as diferenças, procurarmos aquilo que nos une, aquilo que nos favorece. A gente nunca deve dar exemplo de si mesmo nas coisas que fala, né? Mas eu vou contrariar essa regra e eu vou falar de mim. Eu tenho no meu trabalho, ele já aposentou, tinha no meu trabalho um companheiro que ele era pastor protestante. E a gente conversava direto. A gente tinha diálogos praticamente todos os dias. Que eu dizia para ele: o que você está estudando na igreja? Mostra para mim o que você está vendo lá. Aí ele dizia: deixa eu te mostrar o que eu estou descobrindo. Olha só isso aqui. Não acredito. Tem isso? Tem, olha aqui. Cara, mas isso é incrível. Olha isso aqui, olha isso aqui. E a gente ficava vendo, e ele mostrava as conexões do texto aqui, do texto lá. Eu dizia: mas isso aqui não tem nada a ver. Não, aí você tem que... tá certo. E eu ia aproveitando o conhecimento dele, e ele trazia tanta informação para mim. Então, aprendi demais com ele. Mas eu nunca fiquei dizendo para ele: mas isso aí está errado. Eu dizia: nossa, mas isso é muito curioso. Me explica melhor isso, deixa eu entender melhor isso. E tinha coisas que eu não sabia mesmo, que eu dizia para ele: olha, eu estou estudando sobre as 70 semanas de Daniel, não estou conseguindo entender, me ajuda aí,
Me ajuda a decifrar esse negócio que para mim está muito complicado. Aí ele ia me explicar. Então, isso é tão bom. Isso é tão bom. Você ter pessoas que você possa ouvi-los sem querer medir. O seu conhecimento está errado, o meu está certo. Isso já passou. Isso é de um período que a gente já viveu, é verdade. O início do século XX foi um século bem complicado nesse sentido. Os nossos grandes líderes religiosos, tanto católicos, protestantes, espíritas, tinham muito o hábito de se confrontarem nos debates, nas discussões que se fazia. Hoje isso já não é mais necessário. A gente tem que se unir. Por quê? Porque o problema está muito mais grave do que antes. Antes sobrava tempo para a gente fazer isso, porque a humanidade não estava num grau de sofrimento como está agora. E esse é o terceiro ponto importante do nosso reposicionamento do movimento espírita em relação àquilo que a gente precisa fazer. Tá bom? Então, o primeiro ponto eu já comentei, que é a questão do conhecimento. O segundo é essa relação com as outras doutrinas. E agora nós temos um terceiro ponto muito importante para que a gente se prepare, né? Eu não estou agorando que todo mundo vai desencarnar, não, né? Mas é porque a gente tem que se preparar para essa nova realidade. Daqui a pouco, realmente, né? A gente pode estar indo, então tem que ir com a malinha já mais ou menos arrumada. Então, um terceiro ponto que a gente precisa se organizar para essa questão diz respeito ao momento atual que a humanidade está passando. Qual é o momento atual que a nossa humanidade está vivendo? O momento atual que a nossa humanidade vive é muito diferente dos nossos momentos do início do século XX. No início do século XX, o movimento espírita estava atrás de um propósito. Eu preciso de um propósito. E descobrindo que o propósito da doutrina espírita era a transformação moral, nós pegamos um viés assim, meio torto, e seguimos nessa linha. Não foi equivocada, mas não era a mais exata. Nós pegamos uma frase de Kardec: fora da caridade não há salvação. E nós entendemos que transformação moral é fazer caridade. E nós criamos as instituições espíritas, nas instituições espíritas, os trabalhos assistenciais volumosos que nós tivemos no período aí. Alessandro ontem até nos lembrava, na década de 40 até a década de 60, 70, o movimento espírita era extremamente assistencialista. Eu digo assistencialista porque ele não era assistencial. Ele era assistencialista mesmo. Por quê? Porque era entrega. Quem faz a sopa não toma da sopa. Quem toma da sopa e não faz a sopa. Então as pessoas iam para o centro espírita fazer a sopa para o pobre, mas eles não tomavam da sopa. Quem tinha que tomar da sopa era o pobre. E o pobre não tinha direito de fazer a sopa, porque ele era pobre e não tinha por que fazer a sopa. Essas coisas foram muito revistas ao longo do tempo e atualmente a gente chama a comunidade: ajude aqui, dona Maria, corte aqui essa cebola, corte ali a batata para nós, vamos fazer a sopa junto. Depois a gente toma essa sopa. Então isso tudo são mudanças que o movimento espírita foi experimentando ao longo desse tempo. Mas teve um período muito longo em que o espiritismo enxergou na caridade institucional o grande viés, a grande força que ele deveria ter. E nós fomos, indiscutivelmente, durante boa parte da história do século XX, um movimento fundamentalmente assistencialista. Nós tínhamos hospital, creche, escola, orfanato, tanta coisa. A Federação Espírita do Paraná tinha uma quantidade enorme de instituições assistenciais. Ao longo do tempo, vocês podem ver que ela foi se desfazendo de várias dessas responsabilidades para focar num outro objetivo. Então, o nosso movimento espírita, ele foi um movimento muito voltado para a questão assistencial e até com prejuízo das questões de estudo.
Num certo momento, a gente começa a se desenvolver no campo do estudo, ou seja, não é só oficina, mas desenvolve a parte do Centro Espírita como escola, e ali nós vamos ver mudanças incríveis quando esses grupos de estudo vão se constituindo e as pessoas vão se desconectando progressivamente dessa necessidade do trabalho assistencial para a busca do esclarecimento. E paralelo a esse processo, um grave adoecimento da nossa sociedade foi acontecendo. No período em que nós estávamos ainda no século XX, a nossa sociedade tinha muita desigualdade, muita fome, muito desequilíbrio. A sociedade brasileira tinha muita desassistência. Vocês são novos, vocês não sabem disso, mas eu sou mais velho que vocês, posso dizer. As pessoas precisavam esmolar para viver. Então, você é cego, tem que pedir esmola. Você é cadeirante, vai pedir esmola. O centro comercial era cheio de gente pedindo esmola, porque eles não tinham condição de trabalhar, o Estado não os enxergava, automaticamente esmola. Então, como havia uma quantidade muito grande de pessoas excluídas, evidentemente o movimento espírita fez um bom trabalho de acolher esse pessoal com sopa, com isso, com aquilo. A gente fez muita coisa nesse sentido. Só que ao longo do tempo houve mudanças até na própria legislação brasileira. E com o tempo, essa necessidade de nós sustentarmos as pessoas que estavam nessa condição, ela foi diminuindo. Na medida em que isso foi diminuindo, foi crescendo a necessidade para um outro lado, que foi o adoecimento mental. E nós não percebemos isso. O movimento espírita continuou dando sopa, dando agasalho, dando leite, dando pão, fazendo as coisas no sentido material, e a sociedade se matando, se drogando, se destruindo, se acabando, mas o movimento espírita não conseguiu enxergar a mudança que a sociedade estava fazendo. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou dizendo. O problema deixou de ser uma fome física e passou a ser uma fome espiritual. E o movimento espírita continuou dando pão, dando pão, dando pão, dando pão, e as pessoas aqui num processo de adoecimento gravíssimo. E a gente não conseguiu virar a nossa bússola para dizer: ei, mas agora já tem um pessoal aqui que pode ter um acolhimento pelo menos mínimo nessa condição, e eu tenho como mais grave problema social hoje, não mais a fome do estômago, mas eu tenho uma outra fome que eu preciso tratar. O trabalho assistencial da Casa Espírita, ele passou por várias transformações muito importantes nos últimos anos, e que às vezes o movimento espírita não se atentou para ele. Então, quais são as grandes mudanças que o nosso movimento espírita que a nossa sociedade brasileira experimentou e que o movimento espírita cochilou? O movimento espírita não viu isso acontecer, ou quando viu, teve muitas resistências internas para que isso pudesse ser feito. Primeira grande mudança que aconteceu no trabalho assistencial e que o movimento não viu foi em 1993, quando houve a publicação da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Essa legislação ela mudou muito a forma de nós fazermos assistência no nosso país. Por quê? Porque algumas questões que a gente sempre fez e fez de maneira muito confortável, elas passaram a ser vistas ou como crime ou como falta de ética. Ela é crime quando usa dinheiro público e ela é falta de ética quando não usa dinheiro público. Qual foi a questão que a LOAS trouxe e que de certa maneira gerou muito constrangimento no movimento espírita? É porque a partir da Lei Orgânica da Assistência Social, tornou-se proibido quem recebe dinheiro público fazer uso do dinheiro público para divulgar uma específica religião. Estou confundindo? Então, digamos que eu tenho um trabalho de
evangelização na periferia. E o Brasil tem isso em muitos lugares. Várias casas espíritas têm. Eu tenho um trabalho que faz atendimento a crianças carentes num determinado dia da semana. E eu tenho um convênio com a prefeitura. A prefeitura manda para o nosso trabalho assistencial R$500 por mês, R$200, R$50, sei lá, 1 centavo por mês. Mandou dinheiro público. Se eu recebo dinheiro público na minha instituição, eu não posso fazer um trabalho que seja assistencial, atrelando ao trabalho assistencial um trabalho doutrinário. Eu tenho que divorciar uma coisa da outra. O trabalho assistencial para cá e o trabalho doutrinário para lá. Se tem dinheiro público envolvido e a gente está fazendo isso, o Ministério Público pode nos acionar. Porque nós estamos usando o dinheiro da União ou o dinheiro do Estado ou do município para fazer uma divulgação religiosa. Artigo 19 da Constituição, parágrafo 1º, estabelece que o Estado é laico e, portanto, nós não podemos fazer uso de recurso público para esse fim. Aí a gente precisa rever as nossas práticas. O que tem de tarefa espírita que tem subvenção do Estado em qualquer uma das suas esferas, e esse trabalho é feito com pessoas carentes e se utiliza disso para uma divulgação da doutrina, não é pouco, é muito. E a gente precisa rever. Então a solução que se tem feito no movimento espírita cria-se 2 instituições às vezes no mesmo espaço. Uma assistencial e outra que é um centro espírita. Quando trabalha centro espírita, não entra dinheiro. E aonde trabalha assistencial, a gente vai até a moral cristã sem a figura de Jesus, que é chamada cultura de paz. A gente fala de amor, fraternidade, amor ao próximo, perdão, respeito aos pais, amor aos animais. Fala de tudo, mas sem usar o aspecto religioso para que você não colida com a legislação. E ali eu tenho a tarefa doutrinária. Segunda-feira é estudo sistematizado e a evangelização infantil. Não se dá comida. As crianças vão, tem a evangelização, tem tudo, mas eu não posso usar o dinheiro do Estado para isso. Não, mas não foi o dinheiro do Estado que eu usei. Mas quando cai na conta, mistura tudo. Da feita que entrou na conta, contaminou, já era. Você não tem como dizer, não, essa moedinha eu não usei. Da feita que recebeu, a sua instituição recebe. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos nessa condição de sermos uma instituição que recebe algum recurso. Quando a gente não recebe nenhum recurso, não é crime. É visto apenas como uma falta de ética. Por quê? Porque eu estou me prevalecendo da fragilidade social de uma pessoa para oferecer a ela uma doutrina. Eu vou fazer uma comparação bem grosseira. Imagina que perto da minha casa tem uma instituição lá que faz um culto satânico. Eles cultuam Satanás lá. E eles fazem oferendas, é uma coisa maravilhosa lá o trabalho feito. E eles têm um trabalho com as crianças, e no trabalho com as crianças eles mostram Satanás, mostram tudo. Tá bom assim para vocês? A gente vai dizer, mas não pode? Isso está errado? Guardadas as devidas proporções, nós também estamos colocando as nossas... Mas eu estou falando do amor. Mas está colocando a sua verdade em cima da fragilidade social das pessoas. A legislação entende que a gente ou faz uma coisa ou faz a outra. Quer fazer? Faça. Mas não entregue nada de material. Quando não tem dinheiro, acaba não sendo tão complicado, porque não vai ter ninguém, o Ministério Público não vai pegar no nosso pé, ninguém vai pegar no nosso pé. É só uma questão da gente pensar. É isso mesmo que a gente quer fazer? Se a gente for fazer isso, então orienta os pais, olha, nós vamos trabalhar a evangelização infantil espírita aqui, tá bom? Os pais precisam saber, eles não podem ser enganados. Havendo esse tipo de negociação, é até possível de se fazer, mas a gente não pode esconder das pessoas o trabalho que a gente faz.
Agora, se tiver dinheiro público, a conversa muda de figura. Aí realmente a gente não deve fazer. Uma segunda grande mudança que o trabalho assistencial viveu nos últimos tempos foi a chamada rede de benefícios. Hoje nós temos uma quantidade enorme de benefícios que o próprio Estado tem. E o nosso movimento espírita, ele quer colocar a pessoa nas costas e carregar a pessoa arrastando, quando existe toda uma rede que pode fazer esse tipo de trabalho. Os nossos irmãos da Igreja Católica trabalham muito bem a rede de benefícios. Então, uma pessoa carente vai até uma instituição católica que tem um trabalho assistencial, os nossos irmãos católicos recebem essa pessoa e dizem: o que é que você precisa? Não, eu passando necessidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Vamos então, você está inscrito no Bolsa Família? Então vamos inscrever você. Aí pega o CAD único, cadastra a pessoa no Vale Gás, no Bolsa Família, no Bolsa não sei o quê. A igreja não gasta nem um tostão. Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa não sei o que mais. Você tem seus documentos? Não tem. Então você vai tirar sua carteira de identidade, seu título de eleitor, vamos trazer seus documentos, dá cidadania à pessoa, pega toda a rede que existe, tem vários benefícios, e oferta isso para a pessoa, sem que a instituição tenha que carregar a pessoa nas costas. O nosso movimento espírita fica carregando a pessoa. Ah, você está com necessidade? Então a gente vai arrumar uma cesta básica, a gente vai arrumar não sei o quê. Aí a gente fica sozinho. Então eu vou para a fila para conseguir uma vaga para o seu filho na escola. Eu vou para a fila para conseguir um gás para você. Não, a Igreja Católica não faz nada disso. Ela tem um pessoal capacitado para isso, que acolhe as pessoas, cadastra nos programas e deixa o Estado cuidar. Porque a gente já tem uma sociedade com esse tipo de característica. Então, aproveita as mudanças que a legislação tem e moderniza o trabalho assistencial, se prevalecendo da própria rede que a gente hoje possui. Uma terceira mudança que o trabalho assistencial experimentou é o surgimento dos conselhos de direitos. Os conselhos de direitos não são uma vertente político-partidária. Ele é política, mas é política pública. E seria interessante que o movimento espírita participasse dos conselhos de direitos. O que são conselhos de direitos? São espaços aonde a sociedade discute os seus problemas por tema. Então eu tenho o Conselho de Direito do Idoso, o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, Conselho de Direito da Saúde Alimentar, Conselho de Direito da Mulher. Tem mais, com certeza, aqui em Camboriú tem mais de 20 conselhos. O movimento espírita está em quantos desses conselhos? Porque é lá que se discute para onde vai o dinheiro público. Então você vai para o conselho e diz: não, por que não manda esse dinheiro para o hospital tal? O hospital tal está precisando. Na reunião do Conselho de Direito, todo mundo tem direito à voz. Eu não tenho direito a voto, mas eu tenho direito a voz. Eu posso falar, dizer: não, eu acho, nós, representando o Centro Espírita, a Casa de Jesus, nós entendemos que, sei lá, o hospital tal precisa receber. Olha, nós visitamos o asilo e não tem fralda no asilo. Vocês não vão colocar fralda no asilo? Tem que colocar fralda lá. Porque senão o movimento espírita vai carregar fralda para o asilo. Coloca o Estado, o movimento, o Conselho de Direito para colocar fralda no asilo. Discutir as questões de maneira que se ofereça os recursos necessários para o bom funcionamento da rede. Então os Conselhos de Direito são para isso. Se nós formos participando do Conselho de Direito, nós vamos ter a oportunidade, quando tiver as conferências municipais, participar das conferências e ser um membro do Conselho. Aí a gente vai ter direito e voz. Aí você vai poder votar. Não, nós não concordamos com isso. Cadê o Conselho Antidroga do município? Vamos montar o Conselho Antidroga e vamos definir para onde que o dinheiro do Conselho vai. Quantos mil reais tem? Então vamos dividir esse dinheiro. O pastor vai pegar tanto, o padre vai pegar tanto, eu concordo com isso, e a gente fazer uma administração junto com o Estado e o município das políticas públicas que tem que acontecer. Isso é uma modernização do trabalho assistencial
que a gente precisa fazer na casa espírita, saindo dessa visão de que eu sou um Dom Quixote, que vou carregar todo mundo nas costas, sou eu que vou prover tudo. Não, movimenta a rede, bora movimentar a rede tem que girar, nós temos que fazer ela acontecer. Então, essa mudança também, ela é muito importante para as nossas instituições. Uma quarta mudança que a gente também tem, que aconteceu nesse período e que a gente precisa estar atento a ela, eu já até falei en passant dela, mas eu vou agora falar mais claramente, é o trabalho em rede. O que é trabalho em rede? Trabalho em rede é o trabalho em rede. Né? O Centro Espírita A decidiu criar uma instituição para acolhimento de pessoas idosas. O Centro Espírita B diz, mas nós podemos fazer um melhor do que eles. Aí eu vou e crio uma outra instituição igualzinha para mostrar que o lençol que a gente usa é de 1000 fios, o deles é só de 500 fios, que no nosso café da manhã tem 8 frutas, o deles só tem 2, e aí começa uma competição interna. O movimento espírita, e aí a URI, muito importante, diz assim, olha, a instituição tal vai montar um asilo, que hoje não chama assim, chama Casa de Longa Duração, Casa de Longa Permanência. Longa Permanência. Eu não sei se é muito longa não, mas... Como é o nome? Casa de Longa Permanência. Então, aí vai montar uma casa de longa permanência, as outras instituições colaboram para que aquela instituição faça o melhor trabalho possível, trabalho em rede. Então, a gente não vai montar e ainda vai perguntar, precisa de colchão? Precisa, tem um beliche, ou tem um beliche para mandar, não, beliche não dá lá, né? Não se põe beliche. A gente serra o beliche e põe em 2 camas. Aí você tem colchão, você tem lençol, a gente se junta, o movimento se junta para ajudar aquele centro espírita que está montando. E se a gente for montar, eu vou montar uma creche, eu não vou montar um negócio para longa permanência, porque os nossos companheiros já estão fazendo. Então a gente vai cobrindo o espaço com atividades diferentes para não ficar todo mundo fazendo a mesma coisa e dividindo as mesmas condições. E ficou claro o que eu falei? Isso, agora a gente alarga isso para outras religiões. A gente diz, o pastor montou uma clínica antidroga. E o movimento espírita, vamos montar uma outra também. Ele não montou? Nós vamos ajudar o pastor. Nós vamos visitar o pastor. Pastor, bom dia. Nós somos do movimento espírita, nós temos notícia que o senhor montou, vai montar, já montou, sei lá, uma instituição para atendimento a pessoas usuários de droga. No que a gente pode ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Precisa de colchão? Precisa de cesta básica? Precisa do quê? E aí o pastor, eu preciso de tal coisa. A gente vai conseguir. O senhor pode deixar, a gente garante 10 cestas básicas por mês para o senhor aqui. E aí, isso é trabalho em rede. É a gente se juntar. Mas ele vai converter as pessoas ao protestantismo. Que maravilha! Que maravilha! Que converta, porque o importante é retirar a pessoa do quadro de adoecimento que ela se encontra. O objetivo é esse. Então, essa é uma visão renovada das coisas que a gente precisa fazer. Então, o trabalho em rede é uma questão muito importante para o trabalho assistencial que a gente precisa montar. Uma quinta mudança que a gente também pode fazer no trabalho assistencial é que a gente fala muito que o trabalho da casa espírita é o trabalho do ápice. Como se fosse o ápice, né? É o ápice. Para que o ápice seja o ápice, com C, nós temos que ser assistência e tem que promover a pessoa. O que é promoção? Promoção é tirar a pessoa da condição de dependência.
Quando eu faço um trabalho assistencial que não retira a criatura da condição que ela está, ele é só trabalho assistencial, ele não tem promoção. A promoção é quando eu consigo efetivamente alavancar a família para que ela não dependa mais da instituição. Vou falar uma coisa, quero ser bem entendido no que eu vou dizer. O trabalho assistencial é um trabalho que existe para deixar de existir. Ele tem que existir de maneira que chegue um ponto que ele não seja mais necessário, porque ele promoveu. Isso aí. Deus seja louvado. Não, tá bom isso aqui. Esse já tá quente. Esse já tá quente, né? Ah, tá. Tá ótimo. Muito bom. Daqui a pouco no próximo bloco. Vamos lá. Então, o trabalho, para ser um trabalho consequente, ele precisa ser um trabalho de promoção. Eu vi numa cidade do interior de São Paulo, eu vou chutar o nome da cidade, mas pode ser que eu erre, mas não tem problema, se não fosse a cidade é outra, porque eu vi. Eu acho que foi em Presidente Prudente, que eu vi um negócio muito interessante. O movimento espírita se reuniu lá e decidiu que uma casa espírita iria deixar de ser casa espírita. Eles apagaram um centro espírita da cidade e transformaram o centro espírita numa escola profissional. Então, esse centro espírita dá cursos pequenos, curso de babá, curso de diarista, porque quando você ensina uma pessoa a ser babá, que parece fácil, mas não é, porque você tem que saber como é que você dá banho, como é que eu sei que o mingau está quente? Pinga na costa da mão. Não é assim? Pinga na costa da mão. Aí como é que dá banho? Tem que segurar a cabeça da criaturinha para dar banho, não é? E tem tanto detalhe, como é que bota uma fralda, como é que tira uma fralda. Hoje não, porque agora a fralda descartável é fácil. Mas na época dos alfinetes era mais emocionante, né? Mas tem cuidados. Nós também usamos nos nossos filhos, né? Com aquele alfinetão. Olha que maravilha, hein? Fralda de pano. Emocionante. Então, aí você vê, eles fazem curso de babá, curso de diarista. Você acha que é fácil? Como é que limpa um vidro? Por onde? Bem, como é que é? Que produto você joga num porcelanato caro? Porque eu já vi tanto porcelanato manchado. Aquele limpa-pedra que joga pá e chega ferve o porcelanato. Então você forma as pessoas. Cuidador de idoso, que é uma profissão em alta, né? Cuidador de idoso, manicure. Aí eu estava nessa cidade, que eu acho que era Presidente Prudente, e eu fui para uma entrevista na rádio com o presidente, ele é do movimento espírita, mas ele é o presidente desse projeto. Ele estava me dizendo que ele foi na manicure, foi fazer a unha lá na manicure e tal. Aí ele olhou na parede, estava o diploma de manicure da moça, feito na instituição que ele preside. Aí ele disse, o que é isso aí? Ele disse, esse é meu diploma de manicure. Onde você fez? Ela disse, eu fiz na instituição tal lá, que é o nome do local ficou bacana, tipo, aprender. O nome é assim, que eles juntaram a sigla. Eu fiz lá no tal local. É mesmo? E foi bom? Ela disse, foi a grande libertação da minha vida. Porque a partir do curso que eu fiz, eu me libertei, eu agora vivo de fazer manicure, eu sustento minha família e eu serei eternamente grata a eles por terem me dado essa oportunidade desse curso. Isso é promoção social. Então, isso é um trabalho bacana de se fazer. Então, o movimento espírita, ele precisa necessariamente ter essa visão moderna de como que a gente vai atuar
para que o trabalho assistencial saia dessa visão mais conservadora que a gente tinha, de que o trabalho tem que ser aquele, faz a sopa, né? Tem uma história que todo mundo conta, eu vou contar de novo porque todo mundo já contou, mas eu não contei, eu vou contar, né? Que é aquela história que o sujeito foi visitar uma instituição espírita, aí ele falou para o presidente falou para o visitante: tá vendo aquela moça ali na fila? Tô vendo. Terceira geração das famílias aqui que vem pegar a sopa. A avó dela pegava, a mãe dela pegava, ela tá vindo pegar e já tá com a criança no colo, e a filha dela vai ser nosso próximo assistido aqui da nossa casa. Não deixa de ter mérito, porque é um trabalho que tem aí, sei lá, 50 anos distribuindo sopa. Mas a grande pergunta é isso mesmo? Tem seus méritos, eu não estou dizendo que não tenha. Bom dia, meu querido Paulo Cunha, seja bem-vindo. Então vamos lá. Agora que eu vi que tá todo mundo aqui do chat, não tinha visto. Muito bom. Então vejam como existem mudanças no trabalho assistencial que foram feitas e que a gente precisa estar atento a isso. E muitas pessoas dizem assim: mas se o trabalho assistencial virar isso e eu passar todo mundo para ser atendido pela mão do Estado, fizer só uma coordenação desse negócio e eu libertar as pessoas, eu vou fazer o quê? Eu não vou ter o que fazer? Sim, nós vamos ter muito o que fazer. Porque existe esse braço do adoecimento que a gente não está cuidando. O movimento espírita ainda está muito focado nas necessidades físicas e esquecendo das necessidades emocionais. Nós nunca tivemos tanto adoecimento emocional como estamos tendo nos dias atuais. E o movimento espírita está devendo para a sociedade um trabalho que possa ser efetivo de acolhimento à dor moral, não à fome especificamente. E eu não estou dizendo que a gente tenha que parar os trabalhos assistenciais, mas estou dizendo que a gente tem que ter um olhar para as dores que não são do estômago, as dores que são da alma. O movimento espírita muitas vezes assim: depois da pandemia, muita gente não voltou, o salão não enche mais, eu acho que está tão ruim. Na verdade, não é que esteja ruim, é porque todas as pessoas que poderiam receber doutrina espírita apenas para a sua informação, estão nas lives, não estão nas casas espíritas. O sujeito escolhe a palestra que quer, do tema que quer, do orador que quer, na hora que quer, e ainda faz pausa. Quer dizer, é uma vantagem danada. É muita vantagem. Além disso, se ele tiver acamado, ele não precisa vir no centro espírita, de casa ele tem condição. Se ele tiver um impedimento da família, ele também se resolve. Às vezes o marido quer vir para a casa espírita e a esposa diz: não, só depois que você lavar a louça, arrumar tudo, aí você pode ir. E o pobrezinho quer ir e não pode. Aí no dia seguinte, enquanto ele está preparando almoço, varrendo casa, ele bota um fone de ouvido, joga, está de avental, joga dentro do bolso do avental o telefone, e ele está ali passando o pano, lavando roupa, passando a ferro. Fica, que ele nem se percebe. Fica, porque ele... Gente, já limpei a casa que eu nem vi. Por quê? Ouvindo e tal. Então, os acamados, os impedidos pela família, os que têm medo de ir na casa espírita, as pessoas que participam de outras religiões,
todos podem se favorecer das lives, além daqueles que por motivo nenhum desses, mas simplesmente porque quer escolher o orador, o tema, o horário e tudo mais, também podem se prevalecer das lives. Então quem está atrás apenas do conhecimento, de repente está se nutrindo pelas lives. E isso pode estar justificando que a gente tenha tido uma frequência menor nas nossas instituições. Uma outra razão é porque nós estamos fazendo um trabalho muito ruim mesmo, aí ninguém vai. Aí o trabalho está ruim, ninguém vai. Como é que eu meço a saúde de um trabalho espírita? A saúde de um trabalho espírita é medido pelo tempo que leva entre o fim da prece final, ou assim seja, da prece final, e a hora que a janela é fechada. Se você participar de um centro espírita, que quando termina a prece, o povo sai jogando, fechando janela, correndo, e quem não for rápido, a porta se tranca com a pessoa dentro, essa instituição está doente. Instituição saudável é aquela que você tem que expulsar as pessoas, porque ela não vai embora para casa. E o povo conversa, e para na porta, e para não sei aonde. Aí um puxa o outro puxa, e a pessoa vem, e você dá 2 passos, engancha de novo. Essa é saudável, porque existe um espaço de convivência. Se a nossa instituição não tem isso, é uma razão pela qual o povo não está vindo. Porque não existe acolhimento, não existe a percepção do indivíduo. Então é por isso que muitas vezes o nosso trabalho pode estar com uma frequência menor do que aquela que a gente poderia esperar. Mas por um lado isso é até bom, sabe por quê? Porque sobra espaço e sobra tempo para atendimento da dor. Eu fico às vezes pensando, por que o movimento espírita é assim, né? Palestra espírita, segunda, quinta e sexta, mediúnica na terça, na quinta e no sábado. Trabalho de estudo na terça, na quarta, na sexta e no domingo. Atendimento espiritual, sexta-feira. Por que o atendimento espiritual é só um dia por semana? De onde foi que a gente tirou esse dogma que o trabalho de atendimento espiritual só pode ser uma vez por semana? Por que não tem 2 vezes? Será que falta gente depressivo, angustiado, ansioso, com problema de conflitos existenciais, com ideação suicida, com automutilação? Será que está faltando gente com isso? Vamos fazer uma conta rápida. Balneário Camboriú tem, fora das férias, quantas pessoas? 100 mil. 100 mil pessoas, 5% são depressivos. Então, são 5 mil pessoas. Tem 5 mil no centro espírita? Não? Então está faltando gente. Percebe? Existe, aí eu falei só dos depressivos, não falei dos ansiosos, das pessoas com conflitos existenciais, pessoal com ideação suicida. Se você for somar, eu tenho um exército de infelizes. E o trabalho da Casa Espírita precisa estar atento para essa questão. Nós precisamos vocacionar a Casa Espírita para o atendimento da dor. Não estou dizendo para fechar trabalhos assistenciais, antes que alguém diga que eu disse isso. Não estou dizendo para fechar grupos de estudo. Não estou dizendo para fechar reunião mediúnica. Estou dizendo para que a gente olhe com atenção a possibilidade de nós implementarmos trabalhos assistenciais nas nossas, trabalho de assistência espiritual nas nossas instituições. Quem não tem, implante. Quem não tem, implante. Porque tem um monte de gente se matando. Tem um monte de pessoas cheias de conflitos existenciais. E não é muito lógico que nós tenhamos uma mensagem tão absurdamente consoladora, tão extraordinária, e ela está trancada, igual os judeus fizeram com a revelação que eles tinham. Botaram tudo no bolso, a gente quer fazer da mesma forma. Isso não faz muito sentido, não é muito lógico que a gente faça isso. A gente precisa
partilhar este conhecimento com as pessoas. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos concedendo para criarmos um trabalho para acolhimento da dor. Acolher a dor. Então, quem não tem, monta. Eu não sei como é que monte. Visite a instituição que tem, veja como funciona e prepare suas equipes. Geralmente, para implantar um trabalho dessa natureza, a gente demora uns 6 meses estudando. Você prepara as pessoas, leva as pessoas para o centro espírita e naquele horário, vai ser quarta-feira à noite. Então, quarta-feira à noite a gente já vai para a casa espírita para estudar. Atendimento fraterno pelo diálogo, acolhimento, como é que a gente vai fazer o trabalho, quem vai trabalhar no passe. Você faz toda a capacitação. Capacita em passe, capacita em atendimento fraterno, capacita em como devem ser as palestras, capacita em como que vai fazer o acolhimento das famílias em termos de evangelho no lar. Para quem não tem muita intimidade com essa tarefa, o atendimento espiritual, ele tem 9... Vem cá, meu filho. Ele tem 9 peças. Bota 9 para mim aí. Ele tem... É porque eu só tenho uma mão. Ele tem 9 peças diferentes. Um bom trabalho de atendimento espiritual tem 9 peças. Primeira peça, a recepção, que tem que ser muito boa. Recepção de trabalho de atendimento espiritual não pode ser uma múmia paralítica que entrega a mensagem. Não é aquele boneco de posto. Não pode ser aquilo. Tem que ser uma pessoa simpática, agradável, comunicativa, que recebe a pessoa. Não precisa ficar investigando. Você chama como? Ai, que linda você, tão maravilhosa. Não precisa também esse excesso, não precisa lamber a pessoa. Mas ela tem que se sentir pessoa. Sabe? Ela tem que sentir que ela está sendo bem recebida. Então, recepção é uma questão. Segundo, atendimento fraterno pelo diálogo. Você tem que ter uma equipe preparada para ouvir as pessoas e orientar essas pessoas conforme a doutrina espírita. Já, Silvânia? 2 é o atendimento fraterno. Número 3, a palestra. Palestra que tem que ser de 30 minutos e não pode ser de tema complexo. Hoje vamos falar sobre a influência dos ovoides no processo de vampirismo. E também não se fala de tema negativo, a gente só fala de tema positivo. Eu não vou falar hoje vamos falar sobre suicídio, não é assim. Hoje vamos falar sobre a valorização da vida, o valor da vida. Então a gente pega sempre o positivo. Em vez de falar sobre, hoje o assunto vai ser culpa. Não, o assunto hoje vai ser auto-perdão, percebe? Então aqui os trabalhos de palestra. Curta, evangélica e sempre positiva. 4, o passe. Você tem que formar o pessoal para a equipe de passe, para que eles não fiquem fazendo revelação para as pessoas durante o passe. 5, água fluidificada. Tem que orientar as pessoas com relação à água fluidificada. Eu vi uma iniciativa muito legal aqui em Curitiba de água fluidificada. A Casa Espírita, ela comprou uns fardos de água mineral e botou no centro espírita, lá os fardos. Aí a pessoa vem para o atendimento espiritual e pergunta, você trouxe água? Você não trouxe, então você vai levar isso aqui e na semana que vem você traz uma para repor que você levou. Aí a pessoa pega aquela água de graça e na semana seguinte ela traz a água para repor. Só que como a gente é assim, muito grato, quando a pessoa vem ela traz logo 6. Aí você já bota as 6 lá e assim você vai. Tem uns que não devolve, tem uns que trazem um fardinho e vai compensando. Quando está baixo, o centro espírita vai comprar outro fardo, põe e assim a coisa vai. Lá na terra da Sâmbia, lá no Pará, não é assim. O pessoal vem de casa com umas garrafas de vidro, com água. Eles, não sei como é aquilo, eu acho que eles vêm no ônibus carregando aquela garrafa d'água de vidro. Mas é desse jeito. Então, você vai passar para cá. Então eu falei
da recepção, da palestra, do atendimento fraterno, do passe, água fluidificada. E agora, as outras 4 coisas. Nós temos que estimular o evangelho no lar, então tem que formar as pessoas em como é que implanta o evangelho no lar, como é que você faz. Tem uma série de regrinhas, que você chega na casa da pessoa e aí diz assim, queria um pouco de água, por favor. Aí, pois não. Aí a pessoa vai trazer aquele copo que está guardado numa cristaleira que há anos ela não tira. E aquele copo, gente, ele tem uma teia de aranha em cima dele. E a pessoa bota água nele e você vai beber aquela água com teia. Se não quiser beber, dá só um golinho assim, passou minha fome. Né? Então, formar as pessoas, como é que você faz, como é que você orienta? Tem que formar a equipe. Tem que formar a equipe em outras questões. A importância de você trabalhar com as pessoas, o hábito da prece, estimular as pessoas o hábito da prece. Número 8. Todas essas questões são estimuladas em cima da transformação moral. Você tem que estimular as pessoas a uma mudança de vida. Você tem que, a pessoa não consegue mudar sem mudar. Ela só muda se ela mudar. Então você tem que estimular pessoas. Então você tem que ver como é que você vai fazer. Porque se eu continuar sendo a mesma coisa, eu vou continuar sendo a mesma coisa. Porque a gente só muda quando muda. Então você tem que estimular as pessoas a fazer uma mudança para que ela possa estar numa nova história. Isso aqui é muito importante. A transformação moral é o eixo fundamental de todo esse trabalho. E o 9, que é pequenininho, mas nem por isso menos importante, dispensado. O 9, que é o último, mas não menos importante, é a tarefa mediúnica. Todo trabalho de atendimento espiritual precisa ter uma tarefa mediúnica de apoio. Na casa espírita, a gente fala muito de educação mediúnica e trabalho de desobsessão. Qual é a diferença entre os 2 trabalhos? Como é que eu sei que eu estou numa tarefa de educação mediúnica e quando é que eu sei que a minha tarefa é uma tarefa de desobsessão? É porque na tarefa de desobsessão a gente só trabalha a obsessão. Quem se comunica são obsessores. São entidades obsessoras. Então, lá atrás, quando eu era menino, tinha a educação da mediunidade, que era o grupo inicial, onde o médium se formava e tal, e os espíritos não eram necessariamente obsessores, eram perdidos, não sabe se desencarnou, não sabe o nome dele, não sabe nada, bem típico de educação da mediunidade. Quando os espíritos começam a mudar e começam a ser entidades mais difíceis, obsessores, entidades perversas, cruéis, o grupo está mudando para um trabalho de desobsessão. Geralmente os trabalhos de desobsessão são trabalhos de médiuns bem experimentados que já existem. Tá, mas eu tenho aqui educação da mediunidade e eu tenho aqui a desobsessão. E o movimento espírita tem um terceiro chamado trabalho de atendimento espiritual. O que é o atendimento espiritual? O atendimento espiritual é uma atividade mediúnica que não é da educação mediúnica, porque são médiuns experimentados. Mas também não é da desobsessão, porque a desobsessão não se sabe quem vai se comunicar. No trabalho de atendimento espiritual, esse trabalho ele é feito ligado ao atendimento dessas pessoas que estão aqui. Então, o nome das pessoas que estão aqui vai para lá. Quem serão as entidades, em princípio, atendidas nessa mediúnica? Os espíritos vinculados a essas pessoas. Então, tem nome e endereço. É um trabalho casado. Mediúnica lá e a atividade para os encarnados aqui. Em muitas instituições é até simultâneo, mas não precisa ser. Quando a pessoa está na instituição, num andar, participando da palestra, na outra sala ou no outro andar, a reunião mediúnica que atende o grupo dos que estão ali está se processando e estamos atendendo as entidades vinculadas a eles. É isso que se caracteriza um trabalho de atendimento
espiritual. Claro que com as suas variantes, porque no movimento espírita não existe uniformização, existe unificação, então evidentemente pode ter uma variante aqui, variante lá. Tem casas que não tem. Eu não tenho mediúnica, então eu não vou implantar. Não tem, implanta 100, meu filho. Vai esperar ter para implantar, implanta 100. Ou implanta e diz, a casa X vai nos servir de suporte. Aí eu falo com a outra instituição e digo, olha, nós temos esse pessoal que está sendo atendido lá, faz a mediúnica que acolhe eles aí para nós, e eles atendem lá. Também pode ser feito, mas a gente não pode dizer, não vou fazer porque não tem médium. Não tem, faz 100, porque a dor está muito grande. Então quem não tem, implante. Quem não tem, implante. E quem tem, melhore. Como é que a gente melhora o trabalho de atendimento espiritual? Uma das formas de nós melhorarmos é melhorando a recepção, é melhorando a palestra, é melhorando o passe, é melhorando, colocando mais amor naquilo que a gente está fazendo. Isso é uma forma. Mas tem uma forma técnica da gente trabalhar que ajuda bastante, Magali. É quando nós fazemos assim. Nós identificamos no nosso público um certo recorte para um determinado drama, que é muito comum na minha plateia. Eu percebo que muita gente que está vindo tem o mesmo drama. As pessoas que estão vindo, tem muita gente com depressão. Então, ao invés de eu colocar uma plateia para falar para um grupo grande, eu abro uma roda de conversa. Eu crio um espaço circular, todo mundo com um crachazinho, que é para você identificar o nome, e aí você faz uma provocação pequena, de 5, no máximo 10 minutos, lendo um texto curto, abre para o grupo e diz, o que isso tem a ver com a gente? Alguém quer comentar do que viu, que tem a ver com isso? E aí deixa o grupo discutir, e você vai só fazendo as aparas do que o grupo vai passando. Deixa o grupo se tratar, um trata o outro. Você pode ter um grupo de luto, você pode ter um grupo de depressão, você pode ter um grupo de ideação suicida, você pode ter um grupo de pessoas com envolvimento com droga, você pode ter um de conflitos familiares, você pode, a depender do que tem. Se o grupo na minha casa é pequeno, não precisa dividir. Não precisa dividir. Mas se eu tenho 100 pessoas num trabalho de atendimento espiritual, será que não vale a pena eu tirar um segmentozinho para trabalhar em roda de conversa? Isso talvez poderia ajudar a gente nessa modernização do nosso trabalho assistencial, espiritual. E aí é importante que a gente não dê nome ruim para esses grupos. Você não pode segmentar o grupo, tirar um pessoal que é o pessoal que tem ideação suicida, e aí a mocinha diz assim, o senhor é do grupo do suicídio, né? Grupo, descendo a escada, a terceira porta, aí está lá escrito, atendimento espiritual, suicídio. Não dá, né, gente? Não dá. Então você tem que dar outros nomes, amarelo, azul, vermelho, grupo bondade, grupo caridade, grupo amor, grupo Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, sei lá. Você invente, mas desconecte uma coisa da outra. E não deixe a tabela em cima da mesa para a menina, senão ela vai dizer, o senhor é do grupo suicídio, né? Bezerra de Menezes, o pessoal do suicídio está no Bezerra de Menezes. Aí não adianta nada. Então você tem que desconectar uma coisa da outra para que funcione. E só para terminar, porque o meu tempo já acabou, só quero deixar como uma última recomendação para o nosso movimento espírita, uma questão que as pessoas têm questionado muito. Eu já tenho umas décadas que eu fico ouvindo esse questionamento. As pessoas dizem assim, nós estamos sem juventude espírita. Nosso movimento espírita vai acabar porque não tem jovem. Tem vezes que eu vou fazer palestra em algumas casas espíritas, aí quando eu olho assim para o salão, parece que eu abri uma caixa de cotonete, sabe? E aí as pessoas começam a achar que o movimento espírita vai acabar por conta disso.
Então eu queria que levantasse a mão quem conheceu o Espiritismo depois de 25 anos. Pode levantar o braço. Quem levantou? Olha aí. Mais de 60% aqui conheceu a mensagem espírita depois dos 25. O que significa dizer que nós não ingressamos no movimento quando jovens. A juventude espírita não é mais a porta de entrada do movimento espírita. Então ninguém precisa se preocupar de que o movimento espírita vai acabar porque o número de jovens está menor. Na verdade, essa retração do jovem não acontece só aqui, acontece em diversas igrejas e em diversos lugares, diversos movimentos também estão acontecendo esse desinteresse dos jovens, até na faculdade, nas escolas, é um desinteresse muito grande. Então, nós estamos sim vivendo um processo no qual a juventude está meio desinteressada, mas o êxito que nós estamos tendo no trabalho com adultos é impressionante. E eu não estou dizendo com isso que a gente tenha que largar os jovens de mão, mas que a gente compreenda que no nosso trabalho os adultos estão sendo de maneira muito satisfatoriamente acolhidos, tanto que nós somos o resultado disso. O nosso trabalho com adultos é muito bom, Os números do IBGE mostram que durante a juventude eles se afastam do movimento e depois dos 30 anos eles voltam. Aí você pergunta, por que afasta? Aí a resposta está no seguinte: 18% da população brasileira tem curso superior. Os que se declararam espíritas, 48% têm nível superior. Então, aonde estão nossos meninos? Estão na faculdade. E aí eles acabam não conseguindo conciliar faculdade com o movimento espírita, se afastam, mas depois eles se tornam adultos, vêm as naturais provas da existência, eles sabem aonde buscar o consolo, lá vêm eles de volta. E fora os que já ingressam adultos mesmo, e que se engajam no movimento espírita já adultos, que é uma quantidade extremamente grande. Então, o que está acontecendo? A nossa juventude, ela não é igual à juventude de 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, as pessoas queriam achar um determinado texto, elas iam para a biblioteca, aí falava com o bibliotecário, olha, eu queria saber como é o nome daquela poesia do Machado de Assis, que fala de um vagalume que queria ser o sol. Aí eu disse, olha, pega ali obras completas do Machado de Assis, vai virando a página e até você achar. Então você ficava ali 1 hora para achar, copiava à mão aquela poesia, o círculo vicioso, baila no espaço um simples vagalume. Ah, quem me dera ser como essa bela estrela e tal. Aí anota a poesia e leva para casa. Lindo, maravilhoso, tá? Bacana. Hoje não é mais assim. Você quer saber, você escreve vagalume, Machado de Assis, já vem a poesia com análise da poesia, com todas as estrofes, o que tem nela. Então, é muito diferente. A nossa juventude hoje, diferente do passado, não estuda nos livros. A gente pegava conhecimento nos livros. A pessoa, eu viajo, sabe? Eu leio, vou viajando. Ninguém viaja mais no livro. Bota o filme, assiste. Quando é um texto longo, resuma. Ele já resume o livro para a gente. Já lê só o resuminho. Então, é muito diferente. E a gente quer que os nossos jovens de hoje funcionem como funcionavam os jovens de 50 anos atrás. Muita coisa mudou, não só nesses interesses, como nas experiências. Uma menina de 18 anos hoje não é como uma moça de 18 anos de 50 anos atrás. A menina de 18 anos de hoje, o pai dela já separou, ela já sofreu abuso, ela já teve agressão, ela já se cortou, ela já passou por depressão, um colega dela se suicidou, ela já teve vida sexual ativa, ela já experimentou um aborto, ela já tem uma história. Ela tem uma história. E a gente chega lá, bota a juventude numa sala, gente, vamos começar, vamos lá? A Dona Aranha. Não tem a menor possibilidade. O cara não volta nunca mais.
Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é a seguinte: no trabalho de atendimento espiritual, cria um grupo para jovens, aonde você não vai fazer uma juventude espírita, você vai trabalhar os dramas da juventude à luz do espiritismo. Roda de conversa, senta a galerinha lá, hoje a gente vai falar sobre ideação suicida, e aí vai conversar sobre isso. Semana que vem, automutilação. Semana que vem, abuso sexual. Semana que vem, e aí eu vou rodando temas para que eles falem, para que eles se achem. Quem conduz um grupo desse não pode ser uma pessoa quadrada, do tipo, porque vocês, jovens, vocês têm que obedecer a mãe e o pai de vocês. Meu amigo, é melhor que nem vá. É melhor que nem vá. Tem que ser uma pessoa descolada, que consiga ouvir, consiga dizer, eu entendo você, realmente, a gente tem realmente dificuldade com isso. Em casa, às vezes, é muito difícil. Eu tinha problema com meu pai, porque com meu pai, e aí a gente vai fazendo o rapport com esse pessoal, vai fazendo a empatia com eles e vai ganhando esse grupo. E uma coisa importantíssima, eles estão no trabalho espírita, mas eles não são doentes, eles não são incapazes, eles não são aleijados. Eles podem carregar um saco de farinha, um saco de arroz, eles conseguem cortar uma batata. Então chame essa galera para o trabalho assistencial. Chama. Ele está na casa espírita, não leve ele para dar passe, que não é a tarefa. Leva para o assistencial. Meu filho, venha para cá, carrega aquele saco ali, aquele fardo de arroz. Isso, joga para cá, separa tudo em 1 quilo que a gente vai colocar na cesta básica. Pega essa cesta básica, coloca naquela bicicleta ali para aquela mulher, por favor. Usa a força dele, mexe a panela, corta essa batata, corta essa cenoura, passa pano naquela mesa, bota o cara para ele se sentir importante. Ele tem que se sentir protagonista nas coisas. E nós precisamos dessa questão. Então, se nós fizermos isso, a gente vai trabalhar como se fosse uma espécie de pronto-socorro. O jovem chega todo sequelado, quebrado, cortado, sofreu um acidente. Você leva para o pronto-socorro, que é esse trabalho assistencial, aonde você vai remendar o cara, você vai costurar, suturar, fazer a emenda da perna dele, vai engessar. Depois que ele estiver estabilizado, aí você convida ele para a juventude, que vai ser o cirurgião plástico. Essa cicatriz aqui não ficou boa, vamos tirar. Aí na juventude já é uma outra conversa. Não é aquela conversa dos dramas da nossa juventude, mas é o acolhimento da necessidade que a gente tem. Aí já é uma outra história lá na frente para a gente trabalhar grupo de jovens. Mas se eu quiser colocar um jovem hoje da sociedade que está cheio de conflitos num grupo de jovem espírita, ele não vai ficar. Ele vai dizer, gente, esse pessoal deve ser doente. Ai, tudo bem. Aí o cara cheio de conflito, todo automutilado, com ideação suicida, o outro vem, bom dia, Jesus te ama. Não faz sentido. Então nós temos que ter uma outra tarefa para acolher esses que estão no processo da crise, para que ele estabilize. Então a gente oferece esse grupo com uma mão, oferece o trabalho com a outra para que ele possa se fixar. Esse trabalho assistencial também precisa ser oferecido para outras pessoas em atendimento espiritual. Os que tiverem melhorzinho, botam no trabalho assistencial. Venha fazer vagonite, ponto cruz, com avesso perfeito. Venha fazer pintura em tecido, biquinho, aprender a fazer sapatinho, sabe? Chama esse pessoal para um grupo de artesanato. Faz bem, é extremamente terapêutico você fazer o bem. Eu, quando era mais novo no movimento espírita, eu achava horrível, achava piegas demais, quando as pessoas diziam assim, eu venho para o trabalho de sopa, mas o grande beneficiado sou eu. Eu dizia, gente, mas isso é muito piegas. É claro que o beneficiado é o outro que está com fome, vai tomar sopa, vai para casa. Acho de última esse negócio. Hoje, com quase 100 anos de idade, é que eu começo a pensar, eles estavam certos, porque é absurdamente terapêutico fazer o bem. Hoje eu entendo que existem descargas
de determinadas substâncias que são neurotransmissores, com especial atenção para a ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio do prazer de fazer o bem. Isso cura a depressão. Então a pessoa está no fundo da depressão, dá um saco de batata para ela cortar ali. Fulana, corta aqui, vem cá, vamos fazer isso. A pessoa se sentir integrada num grupo, sentir que ela é importante. Você cortou? Maravilha, ótimo. Aí joga, a batata ficou horrível. Joga a batata, ficou maravilhoso. Aí joga a batata, porque eu não cortei, mas eu não sei, não faz mal, tá ótimo, tá lindo, ficou linda a batata. Aí joga a batata dentro, cenoura, cadê? Integra a pessoa. Isso é altamente curativo. Você pegar uma pessoa que está em processo de luto e dizer, venha para o nosso trabalho assistencial. Ela chega no trabalho assistencial com uma dor enorme por conta do filho que ela perdeu. O quarto está trancado, ela não doou uma meia até hoje. Está trancado a mesa aquele quarto. Aí ela vai para o trabalho assistencial, ela vê um garoto. Aí ela diz, a meia do meu filho serve naquele menino. Aí ela vai no quarto, abre e tira uma meia, duas no caso, né? Tira um par de meias e na semana seguinte ela vem e diz, eu trouxe essa meia para você. A alegria da criança ao receber a meia mexe no coração dela. E ela diz, semana que vem eu vou trazer 2 camisas para você. E aí ninguém precisa dizer, olha, você tem que doar, viu? Tem que doar. Deixa com que a pessoa doe no ritmo dela. E a hora que ela quiser parar, que ela não quer doar mais, não doa. Pronto, não doa, é seu. Mas o bem que se sente ao se fazer o bem é extraordinário. E quando você tem pessoas em trabalho de atendimento espiritual, a tarefa assistencial ela é muito importante para que isso possa alcançar os resultados que se deseja. Então, essa fusão desses elementos, desse triângulo, é muito importante. De um lado, a assistência social, do outro lado, a assistência espiritual e a mediúnica. Isso tem que estar... Porque a mediúnica, ela dá suporte para o atendimento espiritual e o trabalho assistencial também está conectado à assistência social. A gente tem que integrar essas tarefas na casa. Elas não podem ser estanques. E, evidentemente, na base disso está o estudo. O estudo é que sustenta toda essa atividade que a gente precisa fazer. E como último ponto, meu tempo já acabou faz meia hora, mas como último ponto dessas nossas reflexões sobre o movimento espírita, nós precisamos dar um passo gigantesco, muito importante nesse processo todo. Porque aqui falei de algumas questões essenciais para a mudança do nosso movimento. As questões sobre o conhecimento, a importância do conhecimento, sobre a importância da gente rever o trabalho assistencial, da gente rever o trabalho de atendimento espiritual, e há um quarto ponto extraordinariamente importante para todos nós. Na Revista Espírita de 1863, no fascículo de dezembro, Allan Kardec apresenta um texto chamado Das Lutas. Esse texto das lutas fala de 6 fases que o movimento espírita iria passar. A primeira seria a fase da curiosidade. O que é a fase da curiosidade? É a fase das mesas girantes, que já passou. A segunda fase, Kardec diz que é o momento filosófico, em que aquele conjunto de princípios esparsos seria organizado. A codificação já passou. A terceira parte seria o período dos detratores, das lutas, dos confrontos, das discussões, dos opositores. Kardec diz, estou passando por esse momento. Por isso o nome do texto é Das Lutas, porque ele está passando pelo período das lutas. Quarta fase, ele diz, depois dessa fase das lutas, o Espiritismo vai se consolidar. E ele vai se transformar num movimento religioso. As pessoas vão entender o Espiritismo como religião e vão fazer dele objeto de culto. E vão trabalhar como se ele fosse efetivamente uma prática religiosa. Mas essa é a quarta fase, porque ele depois vai transpor
Ele vai transcender esse período para um quinto período. E Kardec diz assim: haverá um período posterior ao período religioso, que eu não sei o nome que vai ter, mas quem vivê-lo vai dar nome. Como eu não tenho como dar nome agora para esse período, eu vou chamá-lo de período transitório. Mas quem viver vai dar. Como eu acho que eu estou vivendo, eu já dei nome para ele. É o momento do espiritismo reflexivo, em que a gente sai dessa visão religiosa e abraça uma religião, uma proposta de uma visão muito mais intimista. É um espiritismo mais reflexivo, é um espiritismo muito mais voltado para a análise de nós mesmos. Se vocês perceberem, no passado falava-se muito mais de caridade, 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 pouco de autoconhecimento e transformação moral. A gente achava que fora da caridade não há salvação e que a gente ia se salvar fazendo caridade. Hoje a gente já descobriu que o processo de transformação moral não é necessariamente um pão que eu entrego, mas é a minha mudança interior, a minha capacidade de melhor me relacionar com meu pai, com a minha mãe, com meus familiares, comigo mesmo, rever as minhas condutas, aceitar a minha pequenez, fazer as pazes com a minha sombra. Em síntese, a essência da obra da série psicológica de Joana de Ângeles, que nos descolou dessa leitura mais religiosa do Espiritismo e nos entregou um Espiritismo muito mais reflexivo, muito mais intimista, muito mais voltado para as nossas questões internas, para os nossos conflitos, muito mais curativo, um espiritismo muito mais terapêutico do que propriamente informativo. Esse, no meu entendimento, seria o momento que Kardec definiu como a quinta fase e que ele não deu nome. E eu estou doido para dar um nome para esse momento. Mas todo mundo entendeu a ideia, não sei qual é o nome certo, mas é esse espiritismo reflexivo, terapêutico. Eu nem vou usar o nome psicológico, porque tem uma onda muito grande de psicologização do movimento espírita e às vezes a gente acaba esquecendo da essência do espiritismo. Então prefiro falar reflexivo, terapêutico, né? Existe muita contaminação da autoajuda no movimento espírita hoje, pessoas até comercializando esse conhecimento. Então, para que a gente não caia nessa vertente, é importante que a gente se descolhe dessa questão importantíssima para o nosso movimento espírita. Daí, é fundamental que a gente passe por esse momento quinto para que a gente chegue ao sexto e último momento, que Kardec diz que é o período da regeneração social. O que é o período da regeneração social? Em que ele diz que o movimento espírita será um movimento social, de envolvimento com as causas sociais. E eu, quando vejo o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras, eu digo, é isso aí que é a sexta fase. Porque eles querem a mudança da sociedade sem o vínculo religioso. Eles querem fazer o bem pelo fato de fazer o bem, sem nenhum atrelar, não tem que divulgar Kardec, não tem. É o bem pelo bem. Foi perguntado para o Wagner Moura outro dia, e por que se faz esse trabalho? Ele respondeu, porque eles são meus irmãos. Não é porque eles são pobrezinhos, porque eu sou bom. Eles são meus irmãos. Então, essa percepção de fraternidade é que é o grande processo de transformação que a gente precisa experimentar no nosso movimento espírita. Eu falei que eu ia acabar, mas eu vou falar só mais uma coisinha, porque eu não posso ir embora sem falar isso, porque depois eu vou ficar me remoendo. Que é o seguinte, ainda tem tempo para fazer pergunta, vai dar. Tem muito tempo. Meu ônibus só sai 14h45. Dá tempo de assistir o jogo. Dá. Então vamos lá, eu queria só falar, eu falei sobre isso lá em Itajaí no passado, mas eu vou falar de novo, porque
É muito importante isso e eu acho que eu não devo deixar a oportunidade passar. Que é o momento que a gente vai viver este ano. Esse ano é ano de eleição. E não esperem que seja melhor do que os anos anteriores, vai ser pior. Vai haver muito mais desgaste em função dos embates político-partidários que vão acontecer. E nós não podemos trazer para a tribuna espírita as discussões dos partidos políticos para o nosso ambiente. Toda vez que religião se aproximou de política partidária, deu errado. Eu falo política partidária porque de política a gente sempre vai se aproximar, porque política é a política da vida, a política do viver, não é? Tudo é política, mas política partidária que é o problema. Então a gente tome muito cuidado. Nós vamos ter agora aí no segundo semestre uma eleição geral no país, e nas últimas eleições que tivemos houve muita inflamação. Cuidado com as redes sociais, cuidado com os nossos comentários, cuidado com a raiva que a gente possa sentir, que a gente tome muito cuidado com isso, que a gente se proteja, porque a nossa sociedade está muito adoecida e nós precisamos nos curar desse adoecimento que ela está passando. O Livro dos Espíritos traz uma recomendação sobre isso. Eu li lá em Itajaí no passado, mas eu vou ler de novo, porque vai que uma pessoa não estivesse lá, então uma pessoa justifica eu ler de novo. É o último parágrafo do Livro dos Espíritos. Eu tenho a impressão de que o livro já tinha terminado, Kardec fechou, aí Santo Agostinho disse, não, pera, eu quero mandar um recado para o Brasil, abre aí de novo, quero colocar só um texto aí. Eu acho que isso aqui foi escrito para nós. Olha o que está escrito aqui. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Existe alguém instigando o mal no movimento espírita hoje, ou na sociedade? Tem alguém instigando o mal no mundo hoje? Tem. Então, não são os bons espíritos. Agora vamos detalhar o que é o mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. O que é o assassínio e a violência? O assassínio é de qualquer forma, pelo teclado, com arma branca, com arma de fogo, com a língua, fazendo cancelamento, criando confusão na internet, brigando, assassinato digital, né, que as pessoas fazem hoje na internet, e a violência. Nenhuma forma de violência pode ser tida como sendo expressão dos bons espíritos. Eu quero defender o bem, vou matar o outro. Isso é um indicativo de perturbação. Então, nada que seja ligado ao assassínio ou à violência pode ser considerado um aconselhamento dos bons espíritos. Os bons espíritos não aconselham nem o assassínio e nem a violência. Então, voltando, jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Agora a frase que eu mais gostaria de ler para vocês. Jamais estimularam os ódios dos partidos. Se eles jamais estimularam os ódios dos partidos, significa que se eu odeio alguém, eu não estou inspirado por um bom espírito. Isso é mais claro? Se você odeia, você automaticamente não está sendo bem inspirado. Você pode ter as suas predileções políticas, e eu tenho as minhas, e evidentemente todos nós temos o direito de ter essas predileções políticas. O que não pode é trazer isso para a casa espírita. O espírita pode ser do viés político que ele quiser, pode ser de esquerda, direita, do jeito que ele quiser. Pode ser do jeito que ele quiser. É direito dele. Mas se ele for esquerda, não pode odiar a direita. E se for a direita, não pode odiar a esquerda.
Se eu não consigo convencer vocês com as minhas palavras, eu vou convencer com um outro argumento. Não, eu vou convencer com outro argumento. Reza a lei de causa e efeito, que quando a gente odeia um grupo social, a gente renasce dentro dele. Então, se você odiar demais um determinado segmento, corre o risco de você nascer numa família que é desse viés. Isso é da lei de causa e efeito. Se vocês olharem na lei de causa e efeito, isso acontece demais. Um grupo social você odeia, nasce no meio deles. Para tirar o ódio, É a única forma. Então, que a gente não odeie. Que nós tenhamos as nossas predileções, que a gente tenha o nosso posicionamento. Cuidado com o que posta. Não poste nada agressivo. Não ofenda ninguém. Não agrida. Você quer postar? Posta valorizando o que você acha bom e não atacando o que você acha ruim. Manifeste-se daquilo que você acha bonito, daquilo que você considera que é bom, sem agressão. Não use as tintas da violência naquilo que você se manifesta. Não seja pasto dos espíritos perturbadores. Agora, na tribuna espírita, nenhuma sílaba sobre preferências político-partidárias. A tribuna espírita não pode ser palco para esse tipo de discussão. Isso tem que passar longe daqui. Eu posso me filiar no partido, eu posso ser candidato, eu posso fazer o que eu quiser lá fora. Aqui dentro não posso trazer esse tipo de perturbação para o nosso movimento. E para as lideranças espíritas, mais cuidado ainda, porque nós somos muito observados. Mesmo que a gente seja uma pessoa que lá fora tem uma predileção política, isso acaba suando para dentro do movimento espírita. Então, se eu sou uma liderança espírita e eu participo de um segmento partidário lá fora, isso acaba contaminando a minha visão do lado de dentro. Que a gente faça escolhas bastante satisfatórias com relação a isso, para que a gente não contamine o movimento espírita daquilo que ele não precisa ter. Tá bom? Então, desejo para todos nós sucesso no nosso trabalho do movimento espírita em Santa Catarina. Sucesso, meu presidente, nas nossas atividades na FEC. E acredito que a gente, em Santa Catarina, está num bom ritmo. Um ritmo bom, um ritmo de estudo, de união, de unificação, de fraternidade, que a gente precisa manter para que o trabalho alcance os nossos resultados esperados. E ao pessoal que está aí no nosso chat, tá, pela internet, um bom dia para vocês também, que Deus abençoe vocês e até uma próxima. Vai. Enquanto você faz, eu falo, para não ficar quieto. Deixa eu falar aqui. Nós temos 20 minutos para perguntas e eu serei bastante objetivo para que a gente possa atender aos pedidos que a gente tenha. Nós estamos ajeitando aqui os microfones, mas se alguém quiser começar fazendo uma pergunta, eu repito ela aqui no microfone para quem está longe. Pode falar. Se vocês não tiverem, eu tenho perguntas para vocês. Quem tem pergunta? Bom dia, Elarai, bom dia a todos. Bom dia. Vou levantar a câmera. Sobre a sua consideração no início em relação ao assistencialismo, eu só gostaria de pontuar que em Itajaí aconteceu isso, né? Uma religião, não vou indicar qual, não existe necessidade, criou um órgão e estava cuidando de crianças, né? O Ministério Público gentilmente solicitou que eles parassem a atividade. Então isso é verdade, acontece. Sim. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: a palestra é importante
E nós que frequentamos várias casas, como palestrante, como convidado, muitas fazem assim, quem se sentir confortável agora terá o passe, pode se retirar. Alguém se retira. Se estiver passando na rua, inclusive entra naquele momento, né? Como você vê essa situação? Essa é a minha pergunta. Eu percebo aqui no sul do país essa prática em que 100% das pessoas que estão na palestra permanecem para tomar o passe. Mas essa não é uma prática no Brasil inteiro. Nós temos várias instituições em outros lugares do Brasil em que quando você diz, olha, agora nós vamos aplicar o passe, Lucimar, que é lá de Rondônia, deve lembrar disso. Quem não sentir necessidade do passe está dispensado, pode ir para lá. O passe é um remédio, quem estiver bem não precisa. E não é muita gente, mas eu diria que uns 20% se levanta, sai, fica lá fora e entra para o passe o resto. O resto não, os outros, né? E eu observo aqui, eu fico observando em Curitiba que todo mundo fica, não é? É uma prática que para mim é bastante singular, porque dos outros lugares por onde já passei, no Pará é assim, no Amapá é assim, ou seja, o norte do Brasil não tem muito esse tipo de comportamento. Agora, não chega a ser um problema, porque ele não vai gerar uma dificuldade para a pessoa. No livro Missionários da Luz, existe um capítulo chamado O Passe, em que há um personagem que vai tomar o passe pela 10ª vez. E o mentor diz, não, mas ele já recebeu aí o passe. Ele não precisa, que ele já tem o suficiente para ele poder se virar. Vamos guardar essa energia para alguém que esteja mais necessitado. Ou seja, ele entrou na cabine de passe, mas ele não recebeu as mesmas dotações de fluidos que os demais, pelo fato dele já estar recebendo sistematicamente e não estar fazendo aproveitamento. Isso é importante. E não estar fazendo aproveitamento. E se for uma pessoa que está adoecida e aproveitando as energias do passe, ótimo. Então vai 10, vai 20, vai 50, para que ele possa se recuperar. Mas no caso específico não tinha necessidade e estava apenas se aproveitando é bem a palavra, né? Mas estava se valendo daquela oportunidade. Bom? Bom dia. Muito bom dia. Eu queria te perguntar, eu trabalho no atendimento fraterno da Casa de Jesus. Certo. E a gente vem percebendo e vem conversando, as equipes espirituais da casa, vem conversando muito sobre as questões de saúde mental. Só um instantinho. O pessoal da internet está ouvindo o que ela está falando? Tá, pode continuar, Kika. As questões de saúde mental, né, os transtornos mentais, psíquicos, tudo. E a gente tem percebido que as equipes estão muito despreparadas para o que está acontecendo agora. Está aparecendo muitos casos na Casa Espírita que antes, né, a gente atendia muito as questões realmente sociais, falta de desemprego, separação, e hoje a gente vê o aumento dessas questões de transtorno. Sim. E o movimento espírita não é uma crítica, mas há muito tempo eu percebo o cuidado excessivo, né, com as questões de transtorno mental. Expor, conversar. Sim. As próprias equipes têm dificuldade de lidar com isso. Né? Então, a minha pergunta é o quanto que a gente pode interferir, hoje eu falo como psicóloga, né? Mas sim, quanto que a gente pode interferir, né, nessa questão entre o espiritual, né, sim, que a pessoa já traz essa bagagem, e o psíquico. E a gente, no atendimento fraterno, a gente tem essa dificuldade, né, essa conotação. Vamos lá. Depende muito da natureza do transtorno que a gente está trabalhando. Se é um transtorno neurótico, e você bem sendo da área sabe, são transtornos que
estão fundamentalmente associados a conflitos que a criatura traz e que podem, de uma maneira bastante razoável, encontrar até mesmo uma cura. Então, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, um processo de um toque, um drama de anorexia, sei lá, uma neurose qualquer. Há muito o que fazer, porque eu tenho conhecimento espiritual para entregar para ela, eu tenho o passe, eu tenho a reunião mediúnica, eu tenho a transformação moral, eu tenho muitas ferramentas que vão poder ajudar essa pessoa e até conseguir, associado ao tratamento médico e psicológico, oferecer a esta pessoa a chance de um equilíbrio. Existe grande chance. Então, a casa espírita pode oferecer muita coisa, só não pode dizer que vai curar, mas pode oferecer muita coisa para uma pessoa nessas circunstâncias. Quando eu estou em outros tipos de transtornos, quais sejam os transtornos psicóticos ou de neurodesenvolvimento, a gente já pode fazer menos. Porque se eu tenho uma pessoa que tem um problema de, sei lá, um transtorno, uma psicopatia qualquer, ela tem uma síndrome de borderline, ela tem transtorno delirante, ela tem uma esquizofrenia, ela tem um transtorno dessa natureza, a gente sabe que isso vai ser um acompanhamento por toda a existência. Então, o que a casa espírita vai oferecer? Se é uma coisa que não tem a perspectiva, como no outro caso, que a pessoa tinha depressão, ela consegue sair, ela tinha ansiedade, ela consegue sair, ela tinha um transtorno pós-traumático, ela conseguiu sair. Aqui não vai. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar suporte para o paciente e para a família. Então, eu vou dar conhecimento espiritual para que a família saiba melhor lidar com aquele conflito. Eu vou dar suporte espiritual para que a pessoa, dentro da sua capacidade cognitiva, possa entender do seu conflito. Eu vou tratar na reunião mediúnica as entidades espirituais, possivelmente vinculadas a essa história. Mas eu não tenho a perspectiva de dizer, olha, esta pessoa tem síndrome de borderline, ficou curada no centro espírita. Não vai. Ela vai ter que ter acompanhamento médico para conter os excessos do comportamento. O centro espírita vai dar suporte pelo passe, pela água fluidificada, pelo conhecimento espiritual, pela reunião mediúnica, pelo atendimento fraterno, pelo diálogo, mas não vai poder dizer para a pessoa, fique tranquila que isso aí a gente, 2 semanas está resolvido o seu problema. Não vai. Então, é o entendimento espiritual que vai trazer para a família e para a própria pessoa envolvida no caso, a possibilidade dela ser melhor organizada. Tanto para os casos de psicoses, como para os casos de neurodesenvolvimento. Não vai ter uma solução nesta existência. Então, é entender a lei de causa e efeito, entender como é que a vida funciona e organizar o psiquismo da família para lidar com uma realidade que é objetiva e verdadeira do cotidiano desse grupo. Bom? Com relação a loas, né? Sim, com relação a loas. Somente recurso financeiro atrelado ao recebimento da parte pública ou outros tipos de recursos, como material, recurso humano, mesmo que seja esporádico. Qualquer recurso vindo de origem do Estado entrou, não pode utilizar para fins de divulgação. Muitas vezes a gente tem que mudar até o estatuto da instituição, porque se você tem uma instituição que presta serviço de divulgação espírita e recebe a subvenção do Estado, você vai ter que criar 2 estatutos. Um estatuto para a instituição espírita e outro para uma fundação que não tem efetivamente o viés religioso para fazer o trabalho assistencial. A grande questão é se você consegue defender que você não está usando este recurso para a divulgação espírita. Por exemplo, você recebeu um fogão industrial no seu centro espírita. Aí você está usando o fogão industrial para cozinhar a comida que está sendo oferecida na evangelização infantil. Aí não, aí complicou.
Mas se você recebeu como subvenção, sei lá, um computador que não tem uma ligação direta, você pode até tentar uma defesa, mas sempre vai ser desgaste. Nós tivemos um trabalho desse, não foi, Sâmia, lá que a gente recebeu em Porto Velho, um material que veio da Vara de Execuções Penais. O pessoal doou para o Centro Espírita computadores, doou para o antigo sanatório, mas não podia ter nenhum vínculo. Mas não podia ter nenhum vínculo. E não podia condicionar do tipo. E não podia condicionar. Vocês só vão receber a cesta básica. Vocês só vão receber a cesta básica. Participarem da palestra e tem uma frequência. Se participar da palestra e tiver uma frequência. Ou se as crianças participarem da evangelização. Ou as crianças participarem da evangelização. Não pode. E há uma coisa também importante. Mas o que é que eu vou fazer? Ofereça informações. Não pode atrelar a palestra espírita com assistência social. Que a gente fez muito isso no movimento espírita. Você assistiu a palestra? Não, então não vai levar a cesta. Hoje a gente não pode fazer isso por conta da legislação e tem um detalhe. Então eu vou fazer o quê? Ofereça palestra de saúde, como cuida da criança, como que dá banho, como que limpa o coto umbilical, como é que você cuida de idoso. Dê palestras de saúde para as mães e dê cultura de paz para as crianças, para fugir dessas possíveis ações do Ministério Público. É muito chato ser acionado pelo MP. Oi. Nesse trabalho, a solução foi que foi criado na terça-feira o grupo de palestra pública. Espírita. Espírita. Então acontecia de meia dúzia de mães, sabendo que era numa sociedade socialmente carente que funcionava, saberem que tinha palestra, elas iam lá porque queriam. Aí pode. Pode. Então tinha palestra pública num dia que não tinha trabalho assistencial aqui. Trabalhava nos outros dias, mas um dia a gente fazia evangelização, dava passe, palestra, o básico, e não acontecia, mas porque quiseram, sem a gente ficar fazendo divulgação ou nenhum vínculo. E não tinha, sim, tinha dinheiro público, mas mesmo não tendo dinheiro público, né, o que se faz é não obrigar ninguém a ser espírita, a frequentar palestra espírita como condição para receber algum benefício social. Eu, quando era novo, eu coordenei um trabalho de evangelização. Eu era solteiro ainda, eu tinha meus 21, 22 anos, e eu coordenei um trabalho de assistência social com crianças carentes, e eu tenho remorso até hoje do que eu fazia. Porque tinha uma árvore de jamelão do vizinho e eles subiam na árvore do jamelão. E o jamelão é uma árvore muito frágil. Aquilo quebra com facilidade. E o vizinho dizia que se subisse na árvore ele ia atirar e ia matar os meninos. Então eu botava 2 evangelizadores tomando conta do pé da árvore, mas nunca dava certo, eles subiam pelo muro, era inferno. E eu não queria que eles subissem no jamelão. E eu fiz muitas coisas, eu tenho remorso disso. Fiz muitas vezes isso. Chegava na hora de entrar no refeitório, mostra a língua. Fora. E eu botava para fora. Eu pus para fora, menino, porque eu dizia, se eles me desobedecem, eles não vão comer. Hoje eu não faria isso de jeito nenhum, mas eu era um estúpido na época. E eu fiz muito isso com as crianças, porque eu tinha medo deles pegarem um tiro, deles caírem lá de cima, então eu proibia. Naquela época a gente tinha uma visão mais rígida das coisas. Então, havia também muitos trabalhos espíritas em que as pessoas obrigatoriamente não assistiu, não vai comer. Não assistiu, não vai comer. Só come se assistir. Então essa troca, essa é uma barganha. E isso hoje, pela própria legislação, não é permitido se tem dinheiro público. E fica antiético você fazer isso quando você tem uma instituição que você proíbe que as pessoas comam porque não assistiu a palestra. Então tem que permitir quem não assiste, ou então troca a palestra, cria grupo diferente, porque é um grupo espírita, quem quiser vir para cá assiste, ali é uma palestra de saúde, e quem não quiser assistir nada não assiste.
mas eu vou dar a cesta igual para todo mundo. Pronto, acabou o problema, entendeu? Aí você tira a obrigatoriedade. Quem quer vai, quem não quer não vai, e está tudo certo. Sou Dete. Levanta o bracinho. Eu sou Dete. A União não pode estar dentro da casa espírita, é o dinheiro público. Porém, a gente pode, estou perguntando, trazer o CRAS, o posto de saúde, enfim, trazer para que essa população, entre aspas, carente, possa saber o que é de direito dele. Lógico. Né? É o que nós estamos tentando fazer. Temos uma grande amiga nossa que tem uma ponte com a prefeitura, então ela tem mais flexibilidade de trazê-los para que a gente possa esclarecer o que de direito eles têm. Exatamente. Você colocou no começo que o dinheiro não pode. Não, o dinheiro pode. É sempre muito bem-vindo o dinheiro do Estado para ajudar na instituição. Ele é muito bem-vindo, que ele venha. Agora a gente só tem que separar os trabalhos. Quando for assistencial, não pode falar de doutrina. No dia que falar de doutrina, não dá nada material para as pessoas, para não caracterizar desvio do dinheiro público. Tá? E sobre a palestra pública, nós temos temos que parabenizar o nosso novo velho presidente, que ele colocou... este aqui? Tá. Ele colocou na nossa instituição anexa a uma... que era um bairro mais carente, mas ele colocou na terça-feira a palestra pública para todo mundo. Então, que antigamente tinha... Impressionante, tá? É um dia bem... Olha que interessante. Vou contar para vocês uma história. Eu fui uma vez a Ribeirão Preto fazer uma palestra lá, e quando terminou, uma moça veio falar comigo. Aí disse: olha, eu estou precisando de dinheiro, estou com fome, não tenho nada em casa. Aí pintou aquele quadro terrível. Eu poderia ter chamado, eu estava numa instituição espírita, eu poderia ter chamado o pessoal: cadê a assistente social? Conversa com essa moça aí, atende o que ela precisa. O cara ia pegar uma cesta básica, colocar nos ombros dela, ela ia embora para casa. Mas eu estava com uma pessoa assistindo a palestra, que ela trabalha na igreja, ela é espírita, mas ela trabalha no serviço assistencial da igreja católica. E ela estava assistindo a palestra. Aí eu chamei: Amábia, vem cá, senta aqui. Olha, essa pessoa está com essa dificuldade, vê o que você pode oferecer para ela. Aí ela atendeu a moça, dentro do centro espírita: o que você precisa? Aí a moça contou tudo que estava passando. Aí ela disse: amanhã você vai lá na igreja católica comigo, na paróquia tal, que eu vou ver o que a gente pode fazer por você. Aí ela disse: amanhã eu te passo notícia, se ela for lá eu te passo notícia, deu o endereço e tal. No dia seguinte ela mandou uma mensagem para mim. Ela foi, aí bateu uma foto dela com a moça, coloquei ela no Bolsa Família, consegui vaga para os filhos dela na escola, ela tem envolvimento com droga, eu coloquei ela no CAPS AD, eu também cadastrei ela para tirar os documentos dela, consegui, aí ela botou todos os benefícios, tudo que ela tinha conseguido. A Igreja Católica lá não gastou nenhum tostão. E a gente atendeu a moça, encaminhou ela para o atendimento dentário, que ela estava precisando fazer uns atendimentos dentários. Eu resolvi aqui, está tudo certinho, tudo encaminhado, tudo agendado, agora é só acompanhar o desenvolvimento dela. Botei uma assistente social para acompanhar e vai tudo desse jeito. Então veja como é a gente usar a rede, tá bom? Eu gostaria de elucidar o seu encontro hoje conosco e dizer o seguinte: o senhor colocou a importância que existe entre as instituições filosóficas e religiosas. Sim. Eu saio daqui hoje uma pessoa bem mais feliz. Porque em certo momento, eu trabalho já há 20 anos como trabalhadora, careceira da Casa de Jesus, lá no Conde Vila Verde. Meu nome é Guiomar. Sou professora de inglês.
Sou professora de inglês lá no... Estou emocionada. Sou professora de inglês lá no Ponte Vila Verde, já há 20 anos. E eu, um dia, a título de motivação, eu fui cantar uma música do Padre Zezinho. Você é meu irmão. E aquele povo cantou muito feliz comigo. E eu fui recriminada de forma agressiva e pontual. Então hoje, para mim, é um dia, além do Jogo do Brasil, esse momento vai ser assim, uma lavação de alma, sabe? Muito obrigado mesmo. Se o senhor tiver algum comentário... Tenho sim. Músicas de outras denominações religiosas são sempre muito bem-vindas quando elas não colidem com o princípio doutrinário. Ninguém vai, evidentemente, cantar dentro do centro espírita aquelas músicas assim, pisa na cabeça do Satanás. Não tem umas assim? Não, a música era você. Isso. Não, as do Padre Zezinho são todas maravilhosas. Muito bem. São todas maravilhosas. Eu já ouvi muito pessoal cantar Noites Traiçoeiras nos centros espíritas, né? Aquela também que... Sonda-me, como é que é? Sonda-me, né? Já vi o pessoal cantar muito. Então, isso é muito importante, porque essas barreiras, elas não podem existir. E aí, volto a fazer a ressalva. Isso não quer dizer que toda e qualquer música de outra denominação religiosa caiba. Mas essas que falam do bem, do amor, da fraternidade, elas são muito bem-vindas. São muito bem-vindas. Não sei se você lembra. Não sei se você lembra. No Congresso Sergipe do ano passado. No Congresso de Sergipe. Lá tem o costume, no Congresso lá de Sergipe. Dois últimos, né? Tem o Francesco. Sim. Ele canta música que não é religiosa. Ítalo Francesco. Isso. São músicas lindíssimas. Sim. Que fala sobre o amor, fala sobre várias coisas que não são religiosas. E ele cantava no Congresso Espírita lá. Sim. Música popular brasileira que ele canta. Era muito bacana. Não era religiosa, mas tinha ligações que ele colocava como se fosse cantando de amor, mas para Jesus. Exatamente. Eu achava aquilo incrível. Muito legal. Isso é muito bom. Eu queria falar. A Sami aqui. Só uma questão sobre isso. Eu queria que você falasse sobre a questão do respeito à religião das pessoas atendidas. Nós que vemos de Rondônia é o país mais evangélico, é o estado mais evangélico do país. Então, essa é a realidade. E muitas vezes eles entram no trabalho, eles entram numa atividade especial porque precisam mesmo daquele material, né? Com fome, né? E às vezes o trabalho ele traz um dentista, ele traz médicos da área de dermatologia, já cuida das crianças, então é interessante. Então, muitas vezes, mesmo quando nós tivermos palestras, principalmente reuniões com as crianças, com os jovens, que a gente apresente para as famílias, porque deve haver uma matrícula, porque existe muita essa informalidade de que a gente abre aquela casa assistencial e quando chega a hora, as crianças de 6, 8 anos vão entrando sozinhas, isso é muito perigoso. Tem que ter uma matrícula, tem que ter uma autorização assinada pelos responsáveis de que a criança, eles estão cientes. Porque se fosse uma coisa lá dentro, até justificar, está ciente, foi matriculado, e apresentar, não é um plano de aula, porque às vezes não existe tanto, mas apresentar uma proposta, citar num documento, olha pai, olha mãe, o que o seu filho vai assistir nas aulas durante o ano são esses temas. Mesmo que a ordem mude, né? Mesmo que a gente adapte, mas para que eles observem o que vai ser falado, porque por serem evangélicos, e às vezes tem trabalhos que vinculam, porque é apenas social, olha, é cultura da paz. Então, como é promoção social, as famílias precisam assistir às palestras, e nesse bloco de atendimento tem palestras, tem cuidado com as crianças, tem trabalho de promoção, o curso, e tem o atendimento de matar a fome também, né? Sim. Então, mostrar o que nós ofertamos para você é isso.
As crianças vão ter tal programa durante o ano, aí ela vai ler. Ela ouviu falar sobre amor aos animais, sobre cuidados de higiene, isso e aquilo. Vai falar de reencarnação. Eu não vou matricular meu filho. Eu abro mão do serviço especial. Eles têm que ter essa opção. Ou dizer, não, tudo que está ali não contradiz a minha religião. Tá? Mas seria uma questão importante. Ao meu ver, você deve ter questão de transparência do trabalho, né? Bom dia. Bom dia. Olha, nós somos trabalhadores da Casa de Recursos no Estado financeiro e a gente faz um trabalho fora da Casa de Jesus. A gente vai na clínica terapêutica de dependentes e levar o conhecimento espírita, principalmente aquele que Espírito Manuel, pelo menos no livro A Sofrência da Loucura, das Obras, a gente vai lá nessas clínicas terapêuticas, que geralmente são evangélicas, sim. Mas nos permitem, que a doutrina espírita vai lá. Aqui a Casa de Jesus tem um grupo, a gente vai 2 vezes lá fazer um trabalho, especialmente eu, que quando trabalhava, era policial, experimentando várias clínicas, e me esqueci dentro da doutrina espírita. Bom, temos dificuldade em ir para 2 dentro da doutrina espírita aqui, trabalham conjuntamente. Temos dificuldade. Temos mais trabalhadores que possam. Tem dificuldade em trabalhadores que possam ir para esse trabalho. Temos o trabalho aqui dentro da Casa Espírita através de palestras e tudo mais. Né? Temos já uma proposta para fazer um grupo de atendimento espiritual com o amigo que colocou dentro do GAIA, também na escolha da dependência aqui. Porque poderíamos dizer que qualquer mundo tem drogas? Tem muita droga. Hoje em dia muitas pessoas usam droga no planeta, sim, em todos os sentidos, tá? Né? Que é a área que a gente trabalha. Mas, por exemplo, constituir grupos que se insiram mais no trabalho fora da Casa Espírita, levando o conhecimento, ainda não estamos bem, vamos dizer assim, uma proposta tão grande como são nossos irmãos evangélicos, que criam clínicas de terapêutica para ajudar os dependentes químicos. Até mesmo nos presídios. Também a doutrina espírita poderia ir lá, ir ao presídio de encontro. Então, aliás, nessa tribuna que o amigo está, trazendo o conhecimento da área da dependência química, que é uma coisa para um público totalmente diferente. Talvez tenha muitos aqui que não têm nenhum contato com a dependência química. Quando a gente sai da Casa Espírita, faz um movimento, vai até a clínica, vai até a terapêutica, vai até os presídios, a gente vai estar dando um conhecimento espírita diretamente ao foco, aquele foco. Mas a gente encontra dificuldade de ter trabalhadores por foco. Entendemos, sim, os trabalhadores têm que ter preparo, poder ir em presídio, não tem nem dúvida. Um policial hoje, policial, né? Policial. Mas tem possibilidade, temos um curso preparado para ter curso, fora nós, me parece até que já faz esse tipo de trabalho, percebe? Na área da dependência química, a gente procura fazer, eu faço seminários, às vezes, em outras vidas, para tentar qualificar, mas há uma resistência de sair da carga espírita para ir de encontro a isso, porque são situações um pouco mais delicadas. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações com relação a isso. Isso faz parte do próprio amadurecimento do trabalho assistencial. Nós, durante muitas décadas, cuidamos do coitadinho, do faminto. Então, isso faz parte do amadurecimento. Então, é uma discussão que tem que ir crescendo no movimento e começando a surgir essas novas vertentes. É o que Kardec disse, nós iríamos chegar na última fase na regeneração social. Nós vamos levantar os olhos e dizer, não é só isso. Eu tenho as pessoas que estão em drogadição, eu tenho a pessoa que está no hospital psiquiátrico. Quem é que está indo lá na psiquiatria do hospital para poder dar passe nas pessoas? Tudo são frentes de trabalho que a gente precisa fazer. E o Kleber quer falar, não é? Cadê? Dá um microfone aí para o Kleber, para ele poder falar do trabalho que nós estamos fazendo.
Tudo bem, Alan? Tudo bom. Não, existe, já veio aqui na casa, né, grupo da UP para propor o trabalho aos assistidos nos presídios. O nosso amigo Paulo, eu já veio aqui fazer essa proposta. E eu não sei como está aqui dentro da casa, vindo com essa proposta, que ele foi feito aqui no trabalho. A visita que ele teve aqui. Existem cartas fraternas, que eu e a Maria participamos, nós já participamos também indo ao presídio em Florianópolis. É um trabalho muito gratificante, porque a necessidade dos nossos amigos aficionados é muito maior do que vocês possam imaginar. Muito grande. Muitos têm uma dor imensa, não só pela condição cristã, mas porque eles foram, muitos deles, afastados da família. E quando você tem a necessidade de vincular esse sentimento à família, é muito importante que a Casa Espírita pudesse também fazer essa vinculação. Só que, como você falou, é um trabalho intenso, é um trabalho de formiguinha, porque isso não acontece de uma hora para outra. Isso faz parte de um amadurecimento e que é dessa maneira, discutindo, debatendo, que vão surgindo iniciativas ainda que tímidas, mas que no futuro, daqui a uns 30, 40 anos, a gente vai ver uma mudança bem significativa no nosso movimento espírita. Então é assim mesmo, a gente vai discutindo, vai conversando, as ideias vão surgindo e a gente vai lentamente alterando, porque o trabalho é voluntário, então a gente vai devagarinho fazendo a mudança, observando as transformações que a sociedade experimenta. Tá bom? Vamos para a pergunta que está online. Claro, nós podemos tudo. Da Lúcia Ferreira, da nossa Vamos casa. lá. Ela diz: sabemos que a arte é um instrumento de educação, auxílio e consolo para o espírito. O que o senhor poderia nos dizer sobre o uso da arte nos centros espíritas? Muito importante. Tem até uma obra de do Leon Denis, A Arte e o Espiritismo, exatamente para Espiritismo e a Arte, destacando a importância dessa vertente dentro do nosso movimento espírita. A arte precisa ocupar lugar porque ela também é um instrumento de conexão nosso com o mundo espiritual. Muito importante. A arte só não pode fazer uma coisa: substituir o estudo. Nós não podemos dizer assim, eu participo só do coral. Então, eu participo do coral, mas eu sou de qual outra atividade? Qual é a outra atividade? Eu sou do coral, mas eu sou também do atendimento fraterno, eu sou também do estudo da quarta-feira, eu não posso ser uma pessoa desvinculada de outras atividades. E uma outra recomendação para a questão da arte, eu falo para o pessoal que trabalha com arte cênica, para teatro. Quando montarmos grupo de teatro dentro da Casa Espírita, não dar supremacia para a técnica em detrimento do amor. Porque às vezes as pessoas querem um trabalho de teatro perfeito e acabam com isso sacrificando os relacionamentos entre as pessoas ou indo se socorrer de profissionais que são de fora do movimento espírita. Já tive a oportunidade desse tipo de situação em que decidimos montar um trabalho de teatro, e aí, como não tinha ninguém que conhecia de teatro, nós fomos buscar uma pessoa do mundo do teatro para poder treinar. Gente, antes não tivesse trazido, porque a pessoa veio do mundo da arte cênica, mas não tinha a menor conexão com o espiritismo, e ao invés da gente trazer o teatro para o centro espírita, o teatro levou um monte de gente para dentro do teatro, levou do centro espírita para lá, porque era uma confusão, temos que treinar, nós temos que ir amanhã e vamos, eu sou o vento, aí a gente tinha que treinar ser o vento, era um excesso de técnica e isso não é o mais importante. Agora eu vou te dizer o que eu falei, se for fazer trabalho de teatro para fora da Casa Espírita, faça uma coisa boa, não faça mal feito, faça um trabalho impactante,
Quando a gente faz comida na casa espírita, a gente não deve fazer uma comida que as pessoas comprem por caridade. A pessoa tem que comer porque é gostoso. O bolo do centro espírita é bom. A sopa do centro espírita é boa. Então, a tarefa de arte também tem que ser boa. A gente não gosta de assistir Tim e Vanessa, não é impressionante? Porque é de qualidade, é um negócio profissional, é bom. Então, que façamos, mas a gente não pode pegar as pessoas lá de fora que não tem nenhuma conexão para trazer os seus valores para o movimento. E também não podemos sacrificar o conteúdo em favor da arte, mas a arte tem que estar presente. É muito importante a arte. Sem substituir o conteúdo, sem trazer os conceitos de fora, mas tem que nascer de dentro e tem que produzir um material de qualidade. Essa seria a questão essencial para a arte dentro da instituição.